Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Pojuca Pod com Luizinho Trichão, trazendo mais um convidado especial e hoje está imperdível, porque o que nós vamos falar aqui lhe interessa muito. Vamos falar sobre saúde. Já devem estar sabendo quem é, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, Luizinho, é com você. Dá aí o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos telespectadores, porque as pessoas são livres para assistir no horário que elas quiserem o nosso podcast Pojuca Pod com Luizinho Trichão. É isso aí, gente. Mais um podcast nosso. O nosso convidado hoje é especial. E estamos aqui, vai ser conduzido numa tarde maravilhosa, ou uma noite, ou de dia, depende do horário que vocês vão assistir isso aí, tá bom? Seja bem-vindo. É isso aí, Luiz. Ele é natural de Arapiraca, em Alagoas, 60 anos, casado com Denise, pai de Amanda, avô de Tirza e Tito, formação como médico, ginecologista e obstetra pela Escola Baiana de Medicina. A história dele é muito bonita, porque o seu primeiro emprego foi como porteiro do Hospital Sagrada Família. E chegar a médico, hoje está à frente de uma secretaria tão importante do nosso município. Eu estou falando de Irismendi Ferreira dos Santos, o nosso querido Mendes. Boa noite, meu querido, a casa é sua. Faça aí as honras da casa pra gente. É isso aí, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende do horário que as pessoas vão assistir a gente, né? Aprendi isso aqui agora com o Luizinho, com você também. E para mim é uma honra muito grande poder fazer parte desse time, né? Trabalhar com essa gestão que engrandece cada vez mais o município. Então estamos aqui sim para contribuir. A alegria é nossa, Mendes. Muito bem-vindo aqui à nossa casa, o nosso podcast Pojuca Pod. E sua história é uma história que nos orgulha. Você que está com esse governo de Duda Leite, fazendo a transformação, a revolução em Pojuca, transformando essa cidade numa cidade boa para viver, para trabalhar e para criar os nossos filhos. Sua história é muito bonita, é a história de gente, da gente, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi que você chegou de Alagoas para cá, como foi essa história aí que seu primeiro emprego foi como porteiro do Hospital Sagrada Família e logo após essa experiência você faz o vestibular para medicina na Escola Baiana de Medicina, é aprovado e depois, em 88, começa a visitar as terras pojucanas, bebeu esta água, Luizinho, e não conseguiu mais sair daqui, né? Com certeza. Dispensa comentários sobre Mendes, né? Esses anos todos com Mendes aqui e também, como ele disse, é uma honra muito grande estar com Mendes nessa equipe, nossa equipe. Só fez engrandecer nossa equipe, esse grupo do Leite. Só fez engrandecer. Muito bom, doutor Mendes. Agradecer as palavras de vocês, né? Eu sempre conto minha história em alguns lugares e Luizinho participou de um evento onde eu fui no Dia do Servidor, me pediram para eu falar alguma coisa, contar alguma história, eu perguntei se as pessoas queriam se emocionar, porque se quisessem se emocionar eu ia contar um pouquinho da minha história, e todo mundo concordou. Então, assim, eu vi algumas pessoas na plateia chorando, aquela coisa toda. Presente. Né? Luizinho estava presente nesse dia, então assim, a minha história é uma história muito parecida com a maioria dos brasileiros que não tiveram muita oportunidade financeira na vida, né? Eu vim de uma família realmente muito pobre e uma família que, se eu continuasse em Arapiraca, talvez hoje eu tivesse, como alguns dos meus irmãos, né? Trabalhando ou na roça, ou não estou falando mal das pessoas que trabalham na roça, mas eles não tiveram evolução. Outros sim, né? Outros tiveram evolução sim. Hoje os tempos mudaram muito, mas na época não tiveram oportunidade de ter estudo, vamos dizer assim, né? Teve irmãos que não teve nenhum primeiro grau concluído. Eu precisava sair porque o meu sonho era ou ser jogador de futebol, né? Ou ser piloto de avião, nada a ver com médico na época. E aí eu vim embora para a Bahia, cheguei aqui com 17 anos, 16 para 17 anos, e fui trabalhar de office boy, não deu certo, uma semana, e minha irmã conseguiu um emprego na portaria do Hospital Sagrada Família, e eu fui ser porteiro do hospital, baixando corrente, levantando corrente para os médicos entrarem, né? E depois viram que eu tinha uma aparência mais agradável e me colocaram para trabalhar na recepção, na central telefônica, no almoxarifado. Então, conheci muita coisa do hospital, além das pessoas também. E trabalhei 3 anos no Hospital da Sagrada Família. Mas não desisti de estudar nem de jogar o futebol. Desisti de jogar o futebol quando eu tentei algumas vezes fazer um teste e eu vi que
tinha uma certa dificuldade porque não tinha oportunidade e era realmente muito difícil. Eu joguei a chuteira no lixo e decidi só estudar. E aí eu fui estudar, voltei a jogar futebol depois que eu já estava no 3º ano de medicina, já estava bem adiantado, foi que eu comecei a jogar futsal. Joga bem, viu? E fui jogar com os colegas só como diversão mesmo, né? Então, foi isso aí. E quando eu resolvi realmente estudar, jogar a chuteira fora para estudar, eu, dentro do hospital, eu me descobri, né, aquela questão das pessoas. Eu via as pessoas precisando. É isso que eu queria que você Sim. salientasse. Essa sua paixão pela medicina, ela nasce na sua experiência no hospital? Sim. Ou você de antes já tinha isso? Nasce na minha experiência no hospital. Eu conseguia conviver com alguns médicos que eu tive uma certa aproximação e eles, eu via no semblante deles assim muita simplicidade, né, humildade. Claro que a gente conhece pessoas de todos os tipos, mas eu não mirei nas pessoas que eu vi que não eram boas para poder eu seguir. Então, a gente filtra isso, a gente aprende isso na vida da gente. A gente vai andar junto das pessoas que a gente sabe que são boas. Nesse momento, eu estou com algumas aqui. Né? Esse é o caminho. Exato. Né? Você foi fascinado muito mais pela necessidade e o sofrimento das pessoas do que pelo fascínio do jaleco branco, né? Sim, sem dúvida. Que na época a gente não usava nem jaleco, né? Naquela época, né? Em 82, 83, 84, o ano que eu passei no vestibular foi 84, né? Então, e foi o ano que eu fui demitido, eu estava desempregado. E o dinheiro que eu recebi na minha rescisão, eu coloquei no Banco Auxiliar, um antigo banco, não sei se o Luizinho chegou a conhecer, e eu ficava tirando só o... Chama de velho. Tá vendo, Luiz? Mendes não é fácil, viu? Como eu conheci. Então, assim, eu tirava aquele saldo, né, dos juros da correção monetária para poder eu pegar o transporte e pagar o pré-vestibular. Eu fazia o pré-vestibular para fazer um treinamento e tentar fazer a diferença, porque minha formação toda foi em escola pública, né? Eu estudei no João Florencio Gomes, na Ribeira. E para economizar dinheiro, eu ia andando ali do Monte Serra para a Ribeira, pela orla, e voltava só voltava de ônibus, porque era tarde, né? Então, assim, isso eu já economizava dinheiro. Morava eu e minha irmã e a gente tinha que economizar. E quando eu desempreguei, eu tinha que economizar mais ainda, porque eu não tinha ninguém para me sustentar. Era eu e ela em Salvador, né? Esse é um outro detalhe. Você estudando, Sim. você não tinha tempo nenhum para ter um trabalho, né? As pessoas poderiam estudar à noite e trabalhar durante o dia. Você não tinha essa possibilidade. Não tinha não. E, assim, a diferença estava em você se dedicar. Se você resolve, faz a opção e você tem um direcionamento na sua vida, você tem que se entregar a ele. Foi o que eu fiz. Eu só tinha essa opção. Ou enveredar no mundo das coisas ruins. E quem me conhece sabe que eu enveredei no outro mundo, né? No mundo da verdade, no mundo das coisas boas. Graças por isso que eu estou a Deus. no meio das pessoas boas e por isso que a gente veio para Pojuca. Depois que eu fiz medicina, em 88 como acadêmico, eu comecei a frequentar a maternidade, onde eu conheci a família com a qual eu trabalhei muitos anos, né? E aprendi muita coisa aqui. Fiz muitas amizades e me apaixonei pela cidade, pelas pessoas que são dessa cidade, fiz as amizades que eu tenho até hoje aqui, muitas amizades, mais amizades aqui do que as amizades que eu tenho em outros lugares, né? Então, moro em Salvador, tenho muito interesse de um dia vir morar definitivamente em Pojuca, isso é sem dúvida, mas eu não tenho o que falar de ruim de Pojuca, não, só de bom, e tudo de bom que eu tenho na minha vida eu tento dedicar a Pojuca. Então, vim em 88 como acadêmico, formei em 90, em 91 comecei a trabalhar como médico e até 2006 eu trabalhei aqui ininterruptamente. 2007 vim como diretor de saúde, que era o antigo secretário, né? Fiquei 2007, 2008, onde a gente trabalhou junto, Luizinho, foi quando eu te conheci e que você deu realmente muita oportunidade para a gente aprender, nos ensinou muito, né? Com a sua competência, você já tinha realmente e mantém isso, uma competência muito elevada em termos de administração, a gente aprendeu muito. Nós não conseguimos, naquele período, vencer as eleições, mas deixamos um bem para essa população, que foi a ampliação do Programa de Saúde na Família, o Programa do Agente Comunitário de Saúde, o Programa de Agente de Combate às Endemias, porque a gente fez concurso para esses profissionais, o Hospital Municipal, ampliamos o Programa de Saúde da Família de 8 para 12 unidades de saúde,
com saúde bucal na própria unidade. Hoje, a gente tem as 12 para ampliar para 13 e, em breve, com fé em Deus, a gente ampliar para mais 2, aí talvez ficar entre 14 e 15, mas isso é posteriormente. Mas, assim, é aquela dedicação, é você estudar, é você ver, identificar o que realmente você precisa fazer dentro de uma cidade, para aquela comunidade. É responsabilidade com as pessoas, é você entender o que aquela população precisa. Fazer saúde coletiva é você não descansar, né? Outro dia a gente estava discutindo se a gente lembra quando foi que a gente tirou um mês de férias. Exato. Né? O Luiz falava há pouco aqui no nosso podcast anterior, que nós fizemos com Duda Leite, e Luiz chamava a atenção disso, que essa história não é que não possa tirar férias, mas é o que o envolvimento é tão grande, você não consegue mensurar, ficar 30 dias descansando e a cidade, que é o coletivo, é que pesa nesse momento. As pessoas elas te cobram porque você vê que as pessoas dependem de você e você quer saber. Eu não sinto falta das férias, eu sei que eu preciso, o corpo da gente às vezes precisa disso, né? A família cobra, os amigos precisam de um momento, e a gente tenta mesclar os tempos que a gente tem, que a gente consegue tirar uma folga, descansar, aproveitar, ter um lazer, a gente consegue. Mas parece que a gente se embriaga com essa vontade, esse desejo, esse prazer que a gente tem de servir ao outro, de fazer o bem para as pessoas. Eu acho que é por isso que a gente se energiza disso, a gente gosta de fazer isso. E aí a gente se sente menos cansado, sinceramente. É isso que eu sinto e eu acredito que é o que o secretariado de Duda Leite sente. E outra coisa, é uma coisa que eu acho incrível dentro dessa composição do secretariado de Duda Leite. Se você for ver, eu me lembro de um governo anterior, um governo federal, onde ele conseguiu selecionar ministros para colocar nos seus ministérios, onde ele colocou pessoas técnicas. É como se eu estivesse vendo que dentro de Pojuca a gente coloca um secretário para ser secretário de saúde, onde ele podia ser... Eu digo para todo mundo, eu não sou secretário de saúde, eu estou secretário de saúde, mas você aprende a ser secretário de saúde. E outra coisa, a gente explora demais o conhecimento dentro de saúde, onde a auditora do Estado, que trabalha com a gente, o Dr. Mendes, o senhor diz não ser secretário de saúde, mas sou sincero com o senhor, eu vou fazer auditoria em muitos municípios maiores do que Pojuca, mas o senhor entende muito mais do que aqueles secretários. É por causa da dedicação. Aí a gente vê no social, a gente tem um assistente social. A gente vê na secretaria de obras tem um engenheiro, na outra secretaria tem outro engenheiro que precisa estar lá. Tem uma pessoa humanizada como o pastor Silas dentro de uma secretaria tomando conta. Uma pessoa como o Dudu, Eduardo Abreu, dentro do Sectelge. Nossa, eu acho que Pojuca está bem realmente suprida de pessoas competentes. Aí, sem a gente falar do SEGAD, quando o Luizinho ainda estava lá como secretário de administração, onde ele tem um conhecimento pleno de todas as áreas e de tudo que a gente tinha de dúvida, era a pessoa que a gente procurava, né? É a pessoa que a gente tinha como norte. E ele tirava nossas dúvidas e, assim, apontava, o caminho tem que ser esse. E a gente não errava, porque a Controladoria, a Procuradoria, o Tribunal de Contas nunca nos chamou para poder dizer, vocês estão errando aqui, vocês não estão corretos aqui. Porque a maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes que ele nos orientou, a gente fez de forma correta, de forma adequada. E aí a gente conseguiu chegar nesse patamar que é organizar essa cidade. Eu estou dizendo nos serviços de saúde. Porque se a gente for falar de infraestrutura, do social e das outras secretarias, a gente vê que está todo mundo quase no mesmo patamar. A saúde avançou muito em Pojuca, não é eu puxando... A gente vai chegar lá, daqui a pouco a gente vai dar esses números, e o que você falou, sem perder de vista a sua história, porque o menino pobre, que começa trabalhando na portaria de um hospital e vira médico, sim, diferente do que a gente tem hoje, e a gente não pode perder de vista, hoje os jovens que estão fazendo medicina, aqueles que são de famílias mais abastadas, já no primeiro semestre veste o jaleco branco e desfila no hospital como se fosse doutor, não é? Sim, sim. Então, e esses dificilmente vêm trabalhar no serviço público. Pode até fazer um estágiozinho para complementar horas, mas já estão com a visão de botar sua clínica, essas coisas todas. Você esteve lá, viveu a dor do povo, se tornou um servidor médico para cuidar deste povo, e faz toda a diferença, né, Luiz? Está à frente hoje a escolha de Duda de pessoas, como você falava no outro podcast, de que Duda tem essa sensibilidade de não trazer ninguém com salto alto para querer ser dono do universo, para querer se destacar mais do que os outros. Duda já não gosta de ser chamado nem de prefeito, nem de excelência, nem de doutor, isso também chama de Duda, não é? Então, esse critério de trazer gente
que gosta de gente, que tem uma experiência do sofrimento das pessoas, faz uma diferença na gestão, né? E que ralou. Exato. E para saber dar valor às coisas da vida, pequenas coisas, para você saber dar valor, você tem que vir de lá de baixo, tem que ralar. E todos que estão aí, todos ralaram. São pessoas de famílias humildes, pessoas de família até médias, mas também pessoas classe média baixa e que estudaram, né? Todos estudaram. E eu estou falando com você, mas estou aqui com a cabeça buscando se tem alguém dessa equipe que caiu de paraquedas. Não tem. Todos fizeram por onde, e parece que ele tem esse sentido de saber escolher assim, a pessoa que ralou, que trabalhou muito, que respeita, que gosta de gente, e por isso que essa equipe tem sucesso. Por isso que a gestão é esse sucesso. Exato. E se falando do nosso anfitrião aqui, do nosso convidado especial, convidado, né? Aliás, um convidado especial como o Dr. Mendes, isso aí pergunte se ele não dá valor ao que ele tem hoje. Exato. Eu estava ouvindo a sua entrevista recente que você deu na rádio, e você dizia que eu fui estudar em Salvador, mas todo final de semana estava aqui em Pojuca para ajudar meu pai no armazém. Então, é diferente, olha a consciência, né? Eu estudava em Salvador e passava os finais de semana para descansar em Pojuca. Não é descansar, né? Eu estudava e final de semana eu vinha trabalhar. É esse tipo de formação que forma o caráter do cidadão. Sim. Com certeza. Isso é muito importante, porque você fala isso de forma natural, mas quem ouve, a gente precisa traduzir, né, para a audiência da gente, para as pessoas perceberem como a experiência de vida de cada pessoa ela vai determinar o tipo de cidadão que a gente está formando. Não é? Sem dúvida. Como você vê hoje essa sua experiência, você que hoje está comandando um batalhão de 555 servidores, foi a folha fechada deste mês, né? De maio, que está a sua responsabilidade de conduzir essas pessoas. Como que a sua experiência de vida, de onde você veio, se traduz na condução desses profissionais na saúde? Olha, Luizinho estava fazendo um comentário aqui. É importante a gente saber de onde a gente veio, o que a gente escolheu. Você comentou que alguns médicos, quando formam, às vezes estão preocupados em fazer seu consultório, em trabalhar no serviço privado, aquela coisa toda. Se for ver o meu histórico, eu não invento no meu histórico, não. Quando eu formei, a minha intenção e o que eu falei para meus pais, que hoje não estão mais aqui, é que a minha opção era ser médico do SUS, né? Eu não vou fazer consultório. Até pensei, né? Na verdade, chegou um tempo onde, no ano 2000, mais ou menos, alguns serviços do SUS foram prejudicados pelos convênios, pelos contratualização. Exato. E aí a gente perdeu muito espaço, né, para trabalhar para o SUS. E aí eu resolvi fazer concurso público, né, porque eu vi que naquele momento eu não poderia só trabalhar, operar as pacientes pelo SUS, porque os espaços foram diminuídos, né? E aí eu comecei a fazer concurso para poder ter pelo menos um emprego público, porque eu não tinha até aquele momento. Eu fiz um concurso em 98, mas não assumi, fiz o da prefeitura, mas também não assumi, da prefeitura de Salvador. Sim. Passei no estado, né, em 98, e na prefeitura de Salvador para ginecologista, mas depois quando eu pesei tudo, eu digo, não vale a pena, né, eu estar preso essa semana toda nesses serviços, onde eles vão limitar a minha mão de obra, não vou poder operar. Num serviço era só para eu fazer preventivo e coisas muito básicas. O dinheiro não era ruim, tanto que hoje muita gente quer a aposentadoria de Salvador. Eu não tive, eu deixei para lá, né? Eu tive a aposentadoria do INSS, que eu aposentei tem 2 anos, 3 anos mais ou menos, um dinheiro bem menor, mas é o dinheiro que eu vivo, o dinheiro que serve para mim. Isso é outra história. Eu fiz a opção de ser médico do SUS, né? Então, assim, muita gente que me conhece sabe disso. Eu não fui um médico que formou e quis ir trabalhar no Hospital Aliança. Operei no Hospital Aliança, sim, que era o hospital daquele tempo. Operei no Hospital Espanhol, sim, sem dúvida. Operei no Hospital Português, sim, sem dúvida. Fiz parto e nunca recebi o dinheiro do parto. Por quê? Porque eu fiz o parto da paciente que me procurou, que era minha amiga, e eu nunca fui atrás de pegar a guia e levar para poder fazer. Nunca. Não, ninguém me deve nada disso. Perdi dinheiro em algumas cidades onde eu fui operar e me disseram que teve algum problema no pagamento. Nunca fui atrás. Por quê? Porque a minha opção era fazer aquela pessoa se sentir bem. Resolver o problema da pessoa. É isso que Duda Leite faz hoje aqui.
Duda Leite, ele não está preocupado com o dinheiro que a gente vai ganhar fazendo os procedimentos. É na recuperação das pessoas, em deixar as pessoas bem, preparar essas pessoas, deixar elas saudáveis para viver, cuidar da família e viver a vida. É isso que a gente tem feito aqui, entende? Então, assim, foi isso que eu fiz a minha vida inteira, desde 91, quando eu formei. Tem alguns lugares que você atende, opera pelo SUS, ganha o dinheiro que o SUS te paga, que é um dinheiro limitado, mas era o dinheiro que a gente estava proposto a receber. Você opera 10 pacientes de SUS, é como se operasse um só. Particular é quase a mesma coisa, ou a diferença ainda é maior. Mas a gente não estava pensando, eu não estava pensando naquele dinheiro. E muitos colegas também são assim, não só tem eu não nessa vida, pelo amor de Deus, para não achar que eu sou um Deus, não, pelo amor de Deus. Eu sou igual a muitos colegas que fazem a opção de tratar as pessoas e seguir o caminho de ser o médico para poder resolver o problema das pessoas. Então, assim foi a minha caminhada. Eu aprendi na minha caminhada a filtrar o que eu acreditava que era mensagem boa das pessoas, o que eu encontrava uma pessoa que eu poderia dar as mãos e seguir com aquelas pessoas, ou não. E com isso eu segui minha caminhada. Muitas vezes, na caminhada, muitas vezes eu estive só, pode ter certeza disso, porque muitas vezes eu vi as pessoas querendo apenas pensar se podia andar com dinheiro, né? Se não for pagar, eu não vou lá operar. Se não tiver um dinheiro bom, eu não vou lá operar. E muitas vezes eu fui só com o instrumentador fazer aqueles procedimentos. Camaçari, Dias Dávila, Pojuca também. Então, quem me conhece aqui de Pojuca sabe muito bem que muitas vezes o que a gente fez para poder a gente conseguir operar e resolver o problema das pessoas. Mas isso faz parte da minha vida. Eu não estou pedindo louros por isso, não estou querendo ser o maior vitorioso do mundo por isso. Não, eu vou continuar assim, até o último dia que eu ainda continuar operando, que eu espero que demore um bocado ainda. Eu só tenho 60, nós também. Luizinho tem dito, por onde passa, nós estamos em plena campanha eleitoral e ainda estamos no período de pré-campanha, mas a campanha está aberta, né? E aí a gente sofre todo tipo de ataque e Luizinho tem colocado sempre: nós temos que entender que na disputa não vale tudo. E as pessoas às vezes não têm limite naquilo que fala, né? Afeta a honra pessoal do seu adversário, traz comentários que não correspondem à verdade, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Sim, quem está se colocando à frente para gerir, na esperança de gerir um município, se não trabalha com a verdade, dificilmente vai ter o respeito da população. Então a gente tem que pegar com dados concretos. Luizinho tem trabalhado a lógica de que a gente está aqui nessa disputa para a gente garantir as conquistas de Duda e avançar nas mudanças. Porque quem conheceu Pojuca em 2017 e que olha para a fotografia de hoje tem que reconhecer a mudança. Não dá para negar os fatos. Então a gente, pegando, Luiz, só para a gente ter um retrato, já dentro daquilo que a gente está falando, são hoje 12 unidades de saúde da família, todas em prédios próprios, e essa aí é uma importância que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Nós temos um CAPS, nós temos um CEL, nós temos o SAMU, temos o hospital de ontem e o hospital de hoje. Vamos falar também sobre isso. Nós temos a Central de Abastecimento Farmacêutico, o CAF, nós temos a Central Municipal de Regulação, nós temos a Policlínica Municipal com 26 especialidades, 300 atendimentos dias, nós temos 6 ambulâncias, 55 médicos hoje na nossa rede municipal, nós temos o serviço de atenção médica domiciliar, nós temos a equipe hoje da Secretaria com mais de 555 servidores, a folha de maio deste mês, que estão à disposição da família da saúde que a gente tem. Mas isso nem sempre foi assim. Quando a gente mostra esse retrato, ele é o resultado de uma construção, resultado de investimento, de quem acredita. Pojuca poderia estar muito aquém desse processo, mas essa é a foto de hoje. Então, quando você pega a foto de 2017, Mendes, que foto a gente tinha lá comparada com o que a gente tem hoje? Era... Respire. Respire. Você vê esse filme, eu não sei, Luizinho, se você esteve com a gente na visita do hospital, quando a gente chegou aqui em 2017, que foi eu, Duda, a promotora, o delegado... Não sei se você esteve com a gente. Então, assim... Você hoje médico, profissional de saúde, cidadão, comprometido com o processo.
Onde você está hoje? Alguém chegar e dizer assim que a saúde hoje está um caos, que vai fazer muito mais, que hoje é uma vergonha, o município de Pojuca está passando pelo que está passando. Quando um comentário como esse vem de alguém que estava dentro do governo, nós só temos dois caminhos, né? Sim. Ou a pessoa está mentindo, ou a pessoa desconhece completamente os números do município. Você, como secretário, como você se sente ao ouvir um comentário como esse? Olha, Fake news. Além de ser uma fake news horrível, né? Eu penso nisso, realmente. Então, assim, quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei em 2017, eu vim antes, eu vim em 2016, né? E o panorama estava realmente assustador na cidade. Eu não estou falando na saúde, não. Eu estou falando geral. O panorama de Pojuca, logo depois da eleição de outubro de 2016, ainda estava assustador. Estava realmente assustador, né? A cidade, algumas pessoas que me abordaram disseram: doutor, o senhor vai embora que horas? Eu disse assim: não, eu acho que talvez lá para 17 horas, doutor, tente antecipar a sua saída. As pessoas orientavam a gente por causa de todo o risco, né, que a cidade tinha naquele momento. O Luizinho acompanhou bem de perto, né? Mas quando a gente esteve no hospital, em 2017, visitando, porque aí a gente assumiu a gestão, Duda já tinha me convocado, me nomeado para secretário, e o que a gente visualizou dentro do hospital foram absurdos mil, né? Porque em 2008, a gente perde a eleição, tudo bem, mas a gente deixou um hospital e com todo o seu material já relacionado para a implantação e funcionamento no ano seguinte. E nós não estávamos aqui no ano seguinte. E quando a gente chega, que a gente vai ver inventário, aquele material todo, as pessoas tinham cortado com um aparelho, uma parede para tirar um aparelho de esterilização. Um exemplo que eu te dou. Sim. Então, assim, muitos materiais com os fios cortados para não funcionar. Foco cirúrgico, por exemplo. Mesas de cirurgias que não existiam e estavam lá relacionadas no memorial. Além de ter prestado um serviço de péssima qualidade, na saída ainda destruiu os equipamentos? Pronto, é isso aí. E que a gente teve que comprar todos esses equipamentos para botar o hospital para funcionar. Absurdos mil, nós entregamos isso. A promotora, na época, não sei se é a doutora Juliana, não lembro, Mariana, alguma coisa assim, Mariana. Exato. E estava com a gente também o delegado, né? E tudo isso a gente encaminhei tudo isso que a gente identificou como anormalidades. Você imaginar que um serviço público, na troca de gestão, é um caso de polícia? Sim, sim. Ao invés de fazer uma transição. Luiz, não é fácil. Eu acho que você não pode deixar de trazer essa realidade. A gente está fazendo aqui no podcast, já é esse caminho que você propôs aqui no seu podcast. Mas a gente, nesse processo da disputa, a gente não pode deixar de chamar a atenção da memória das pessoas para fatos tão graves como esse, não é? Porque isso é muito dolorido para a população. E prejuízo para o município. Olhar, né, hoje a estrutura que nós temos, mas imaginar que o caos que você recebeu e a gente não trazer isso, que o momento da disputa eleitoral é de trazer verdades para a gente confrontar o processo. E você tem essa responsabilidade. Mendes está aqui para ser a testemunha ocular e você também estava no processo. Porque para comprar esses processos todos, uma secretaria que não tinha documentação, que não tinha nada, se você não tivesse à frente lá para ajustar esse processo, para Mendes conseguir gerir a secretaria, seria muito difícil isso. Na verdade, no começo, Luiz, a gente teve muita dificuldade, eu acho que você já comentou isso. O município de Pojuca, a gente não conseguia alguns benefícios do Ministério da Saúde, porque a gente tinha pendências fiscais, financeiras, se eu não me engano, né, Luizinho? Às vezes, explica. Às vezes, simplesmente só por não ter alimentado um sistema. Muitos convênios, era por questão até de não alimentar, né? Coisas muito pequenas. E se as pessoas não tinham... Porque as pessoas que estavam também não tinham responsabilidade, não faziam com que o serviço, para que prestasse um bom serviço à população. E a gente às vezes, hoje até, depois de tanto progresso, tanta coisa que a gente fez, a gente não sabe nem, às vezes esquece até como foi que estavam antes. Me conte como foi assim, porque você, como secretaria meio, a secretaria que dá
atenção e abraça todas as outras secretarias, todo mundo querendo trabalhar e todo mundo, Nuzil, me ajude, Nuzil, me ajude. Como é que você fez naquele momento para montar a sua equipe, para poder atender os anseios? Porque boa parte, se não funcionasse, o pessoal diz, olha, a secretaria está travando tudo, a secretaria de administração. Como foi que você trabalhou isso aí? Luiz, eu lembro que tinha às vezes que os secretários faziam fila para falar com ele, não era com o prefeito. Assim, o horário nosso, né, normal de trabalho é de 8 às 12, 8 às 12, 13h30 às 17. A gente chegava às 6 horas da manhã, saía às 8, 9 horas da noite. Às vezes almoçava na prefeitura. Lá, Isso, um ano assim, até você consertar. Trabalhava muito, se dedicava muito, uma equipe também boa, e você aperfeiçoando essa equipe, né, buscando melhorar mais ainda, e a coisa foi fluindo, e todo, como a gente já falou e que Mendes comentou aqui, ninguém tirava férias, nunca tiramos férias, e só trabalhando mesmo, pegando duro, pesado, né, que se chega lá. E foi isso que nós fizemos. Duda chamou atenção para esse fato de que a sua experiência na secretaria habilita você a gerir a cidade hoje. É diferente de entregar, depois de tudo que foi construído nessa gestão de 8 anos, entregar alguém que nunca geriu absolutamente nada, né? Então, a possibilidade de Pojuca dar saltos enormes agora com a sua gestão, você estando à frente desse processo, você que já passou por isso, você chegar às 6 da manhã na prefeitura e sair 9 da noite, ter que almoçar no trabalho, para poder construir, só hoje, fechando os olhos e abrindo imediatamente e enxergando a Pojuca que nós temos, é que você pode dizer, valeu a pena, né? Valeu a pena, muito a pena. Porque também a gente, com toda a experiência que a gente chegou, de muito da vida privada, que como o Mendes também veio, onde todo mundo veio com experiência de fora, mas também a gente também aprendemos muito, muito. Hoje eu posso dizer a você que como pessoa, como gente, eu estou bem enriquecido mesmo, porque tudo que nós passamos. Então, é uma troca, né? A gente não só se dedicou, como também o próprio problema nos trouxe esse enriquecimento. Então, foi uma troca. A dificuldade também fez a gente crescer. E também uma das coisas que tinha que fazer é administrar, não só administrar as operações, mas administrar a gente, administrar pessoas. Exato. Né? Paciência, né? Engolir alguns sapos, né? Ansiedade, né? Muita ansiedade de se fazer as coisas. E na administração pública, você tem que fazer alguma coisa, não pense que você, não vou fazer porque não vai sair. Faça porque uma hora sai. É uma sequência. Então, não é só você dizer, mas vai demorar muito. Vai demorar muito, realmente, o processo demora. Mas se você não fizer hoje e for fazer amanhã, vai demorar mais ainda. Exato. E depois mais ainda. Então faça hoje, pô. Faça hoje e faça logo. Comece. No podcast anterior aqui com Duda Leite, e eu lhe recomendo, Mendes, que você assista. Duda está muito tranquilo, foi uma experiência muito boa. Nós conversamos por mais de 2 horas e a gente chamava atenção para o fato de montar uma equipe em 8 anos, os mesmos secretários, né? Porque se você imaginar como a secretaria está hoje, é mais fácil manter uma equipe unida e coesa, porque está tudo arrumado. Mas num momento como aquele, onde tudo faltava e todo mundo precisava trabalhar, mas não sabia por onde começar, a tendência normal é que as pessoas naquele momento, até por uma questão emocional, elas se engalfinhassem, né? Sim, se perdessem. Sim. Mas essa equipe se manteve unida mesmo no caos. Você acha que isso se deve ao quê? Deixa eu te falar, quando você fala assim, você tomar de conta ou administrar, gerenciar 555 funcionários nesse mês, né? Quando a gente começou lá em 2017, era bem menos, era em torno de 300 e poucos funcionários, não posso te precisar o quantitativo agora, porque quase especialista claro. A gente tinha alguns poucos, né? No hospital a gente tinha 2 médicos por plantão, com poucos funcionários trabalhando, atendimento mal à comunidade. Na atenção primária a gente também tinha muito pouco funcionamento, só tinha uma unidade de saúde que tinha saúde bucal, e nenhuma das outras 11, né? Das 12 a gente só tinha uma. No céu só funcionava uma cadeira das 5, né? E tinha 3 dentistas somente, de todos os que a gente tem hoje.
Então, assim, gerenciar o pessoal lá naquela época, tinha menos pessoal, era mais fácil, né? Não ficou difícil porque aumentou? Não, porque você oferece condições para essas pessoas trabalharem e você oferece condições de trabalho e com isso você tem acesso à população. Ainda há aqueles que reclamam porque demorou, porque de uma forma ou de outra alguém tratou ele mal na fila, por alguma razão, mas hoje você realmente oferece muito mais serviços à sua população dentro da sua cidade. Hoje você sai muito menos daqui de Pojuca para resolver problemas que você antigamente tinha que sair 5, 6 horas da manhã, gastar seu dinheiro, ou depender da prefeitura, dar um carro para poder você viajar, para poder resolver fora daqui, né? Então a gente conseguiu pactuar serviços fora do município e dentro do município a gente conseguiu implantar serviços nesses anos de gestão, graças à gestão de Duda e Luizinho, facilitando a gente comprar equipamentos para poder fazer funcionar dentro da nossa cidade, né? Essa dedicação fez com que a gente talvez minimizasse essas diferenças. Cada secretário, quando o Duda escolheu, deixou bem claro, coloque para funcionar. Ele dá muita liberdade para poder a gente fazer as coisas, ele cobra. E ele assim, é um gestor que cobra, mas ele... Vá na feira, compre Isso é clássico, uma viu? roupa a roupa de sapo roupinha de e dê seus sapo. pulos. Você se vire. Acho que ele já disse uma vez a mim, quando eu fui tirar uma dúvida com ele. Uma só? Já vi. Não. Eu já vi muito. Eu acho... O Luiz, é só para minimizar. Ele chegou a me dizer isso. Que ele sabe, Mendes, você é médico, mas você está como gestor, a ideia tem que partir de você, vá na feira, compre uma roupinha de sapo, dê seus pulinhos e descubra como é a solução. E a solução, quem terminou me dando foi o Luizinho, que era para poder a gente finalizar um processo, eu não lembro se foi um processo aí de manutenção, alguma coisa assim. Mas a gente vai, né? A gente se vira, você vai, lê, estuda, e você consegue gerir esse pessoal todo, tratando primeiro, dando, como é que se diz, atenção a essas pessoas, tratando essas pessoas com humildade, ouvindo essas pessoas, esses colaboradores, vamos dizer assim, muitos colegas médicos que a gente tem ali um grande apreço, sem também desfazer das outras pessoas que têm funções mais simples dentro da saúde, mas que a gente só consegue andar, só consegue fazer as coisas por causa dessas pessoas também, né? Você precisa estar bem, como é que se diz, além de organizado, mas bem relacionado com essas pessoas. Eu acompanhei uma entrevista sua aqui na rádio, ainda em mês de janeiro, na festa aqui, e aí você teve a oportunidade de fazer uma passagem e eu acompanhei a entrevista e você dizia que o cirurgião não consegue operar se a pessoa da limpeza não fizer, né, asepsia do local, Isso, que todos têm o seu grau de importância. Isso. Não é? Dentro daquele ambiente. Exato. Né? O que ficou claro, e a gente percebe hoje que é a marca do governo Duda, junto com o Luizinho, que dá assim, o ritmo da gestão é criança reclama, adulto resolve. Não é? Então, a criança, ela reclama, ela chora para chamar a atenção de alguém para a pessoa resolver o problema dela. O adulto não tem que chorar, tem que ir lá e tem que resolver. Sim. Você acha que a maturidade dessa equipe de gestão, ela faz com que a população se sinta mais segura no serviço que a gestão oferece? Eu não tenho dúvida, viu? Eu confio muito nos, eu vou dizer, colegas secretários, né? Confio muito, conto muito com eles, né? Tiro dúvidas das secretarias deles, né? Que às vezes a gente tem problemas que interagem entre os setores, né? Entre as secretarias, a gente precisa contar com os outros, sem dúvida nenhuma. Além deles, dos seus próprios funcionários, né? Dos seus outros servidores, vamos dizer assim. Mas eu acredito que onde a gente vai, onde a gente passa, onde a gente caminha, onde a gente conversa com as pessoas, a gente vê assim muito mais satisfação da população em si e confiança nessa gestão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Aquilo que eu disse, o que tem me dado realmente muita energia para continuar se esforçando, fazendo cada vez mais, é a reciprocidade da comunidade, da população, quando nos agradece. Né? Às vezes a gente precisa ouvir um elogio de alguém dizendo que você, poxa, muito obrigado pelo que vocês fizeram com aquela pessoa ou comigo, né? Agradecendo que a gente fez alguma coisa com aquela pessoa. A gente se energiza de vontade de fazer mais, isso é muito importante, né? Mas a gente não vive
só disso. A gente vive de querer fazer a coisa correta. É o que nos energiza mais, é o que faz com que a gente faça sempre mais. Tem uma coisa que você comentou, se as pessoas que estavam com a gente, que hoje alguns acham que podem tomar conta da cidade. Qualquer pessoa pode tomar conta da cidade, né? Não tem problema. O problema é, como é que vocês querem essa cidade? Como é que você quer que seja o seu município? O que é que você quer do seu município? Você tem pessoas aqui que estão trabalhando, que estão provando cada dia o que essa cidade está representando na região, sem dúvida nenhuma. O que as pessoas têm em seu semblante de satisfação pelos serviços que são oferecidos. Eu não falo só na saúde, não. Eu falo nos outros setores também. E aí você sabe quem são as pessoas que estão fazendo isso. Você acha que você pode mudar isso aí? Tudo bem. Política está aí para você fazer e tomar a decisão que quiser. Mas reflitam, é o que eu tenho dito sempre onde eu ando. Reflitam, cuidado, porque muitas vezes a gente, apenas para poder eu quero mudar, tudo bem, mas não se muda para pior mais não, pelo amor de Deus, a gente já tem experiências 1000 passadas, onde a gente se decepcionou e sofreu. Você quer isso para você, para seus filhos, para seus amigos? Tudo bem. É uma escolha das pessoas. Exato. Há né? sempre a liberdade, a gente está numa democracia, isso. E é por isso que a gente está discutindo esse assunto. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque quando eu falo, quando eu estava comentando alguma coisa, que quando eu ando nos lugares, que eu peço para funcionários refletirem, as pessoas que conversam comigo refletirem, que as pessoas vêm me falar qualquer coisa, quando me reclamam alguma coisa, eu reflita. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha determinados serviços funcionando, nem implantados. Brevemente a gente está aí inaugurando um serviço que eu acho que, para mim, Luizinho vai tomar conta disso comigo, talvez daqui uns 15 dias a gente comece a se movimentar para isso, logo após o São João, onde eu acho que vai ser um marco para as mães de família dessa população que tem crianças com alguma patologia neurológica, vamos dizer assim. Tá certo, Luizinho? É mais ou menos isso que a gente vai... Porque a gente não vai comentar aqui, mas eu acho que daqui uns 15 dias... É só um spoilerzinho, né? É só um spoilerzinho. A gente daqui mais ou menos uns 15 dias vai começar uns movimentos aí para poder a gente fazer a implantação de um serviço que vai ser um marco para essas mães de famílias que sofrem com dificuldade desse acesso. E a gente vai facilitar isso. Sabe por quê? Porque a gente tem buscado, ele tá comigo, ele vê desde março que a gente tem andado. Às vezes é difícil você adiantar a implantação de um serviço porque você depende de outras nuances. Exato. Mas a gente tem andado, a gente tem buscado. E em breve a gente está mostrando isso para a população. Mendes, o que você diz só faz confirmar o que Duda, juntamente aqui com o Luizinho, estava afirmando no podcast passado. A gente só faz investimentos nessas áreas quando o básico já está sendo feito. Sim, não é? Se você anuncia um serviço como esse. A gente falava há pouco sobre o centro de convivência dos idosos. São 320 idosos hoje que têm um espaço de convivência entre eles, com salão de beleza, com corte e costura, com piscina para fazer hidromassagem, para fazer hidroginástica, tudo presente lá, e as pessoas fazem questão de sair de suas casas e o número tem crescido. Ou seja, você só faz o novo quando o básico já está sendo cumprido, o dever de casa está sendo cumprido. É né? isso aí. Se você tivesse hoje com problemas de base, com hoje as unidades de saúde da família todas desorganizadas, sem equipes médicas, você estaria abrindo um serviço como esse? Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem a nossa programação de ampliação do programa de saúde da família e, concomitante a isso, a gente já identificou a necessidade dessas pessoas terem uma assistência individualizada num serviço próprio. Nossa, olha, quando as pessoas chegam para mim e dizem para mim, eu não sei se eu posso comentar aqui, senão depois você corta, mas a minha língua não para, eu não consigo suportar isso, que um político que está aí andando com a gente, vim dizer que o problema de Pojuca é porque não tem um tomógrafo. Ele não fez nenhuma avaliação para poder saber qual é o funcionamento do tomógrafo, né? Então, assim, e aí não é só um político, não, são políticos de duas vertentes contra a nossa gestão. As pessoas não têm o que falar, me desculpa.
Porque quando as pessoas têm que falar, fala que eu não estou desempenhando bem o meu papel de secretário de saúde, porque eu não estou enxergando que aquela comunidade, no seu coletivo, está passando uma dificuldade de acesso para poder eu ir lá e resolver. Hoje a gente está resolvendo as demandas reprimidas de pessoas que estão na fila esperando determinados exames, que hoje a gente já faz dentro do município. Mas por que aquelas pessoas não foram chamadas? Por causa de uma dificuldade de funcionamento do sistema que o Estado disponibiliza para a gente, que é o CISREG. E a gente está resolvendo isso com o pessoal próprio. E vamos resolver. As pessoas, quando a gente liga e diz, meu Deus, graças a Deus eu estou sendo chamada. E as pessoas estão sendo chamadas sim para serem resolvidos seus problemas. Mas não, querem um tomógrafo. Para quê? Eu vou fazer tomografia de 10 pessoas. Às vezes eu não tenho 10 pessoas na semana para poder fazer uma tomografia, né? E às vezes a gente sabe que a gente tem 3 lugares certos para poder mandar para fazer aquela tomografia no mesmo dia, no dia seguinte. Meu Deus, que pensamento pequeno dessas pessoas que querem ser gestores dessa cidade, onde a gente sabe que tem coisas muito menores para serem resolvidas, que a gente pode resolver. E não precisa a gente estar pensando em tomógrafo. Exato. Limitaram o pensamento com isso. Se a pessoa não criar, não inventar, como é que ela vai chamar atenção como... Exato. Como se alguns também dizem que tem um buraco. Sim, Um buraco na rua. Exato. Mas se ele não fala desse buraco, que tem um buraco, vai falar de quê? Então a gente entende. Como é que Duda classifica isso? Vendedores de ilusão, né? Que a pessoa, eu faço até um desafio, se a pessoa sabe qual é a função do tomógrafo. Ele está pedindo um equipamento que eu tenho certeza absoluta, não só por já ter tido experiência na saúde, na gestão e na assistência de saúde, mas eu duvido que a pessoa saiba qual é a função do tomógrafo. Pois é isso aí, ó. Deixa eu te falar, quando eu vi alguns comentários aí, me perdoe as pessoas que são pessoas que eu também tenho, vou dizer assim, eu não estou aqui para falar da pessoa, por isso que eu não vou dizer nomes. Exato. Mas as pessoas me conhecem, né? E eu conheço as pessoas, porque as pessoas poderiam chegar para o secretário de saúde e dizer assim, que tal se a gente pudesse fazer isso? Mas não, simplesmente pega um microfone e acha que fala para as pessoas que não têm conhecimento, e as pessoas que não têm conhecimento acham que se a gente colocar um tomógrafo, agora a gente não vai precisar mais nem de Jesus Cristo, nem de Deus dentro da cidade, porque Exato. Parece que o que elas querem dizer é que o tomógrafo tem mais poderes do que Jesus Cristo ou do que Deus. Pelo amor de Deus, não é por aí, mas falam isso, né? Exato. Falam isso. Eles ficam procurando, na verdade, alguma coisa para poder dizer o que você não fez, mas tem um bocado de coisa que a gente ainda não fez, um bocado de coisa porque não é da alçada do município fazer, é da alçada do Estado. Regulação, por exemplo, de um paciente que está precisando dentro do município, está internado no hospital, ela independe do município, ela depende Exato. do Estado. Então, aí não é um problema municipal. Embora a gente liga, a gente fala com o regulador, tenta falar com um colega, e muitas vezes a gente consegue. Quando a gente sabe disso, sem ninguém pedir, tanto o prefeito como eu, Luizinho hoje já se envolve nisso também, pedindo ajuda de algumas pessoas que ele conhece por causa do partido, vamos dizer assim, e muitas vezes você consegue. E não chega para a família, que foi eu, que foi Luizinho, que foi Duda. Mas a gente também consegue. A gente quer resolver, né? Mas as pessoas querem pedir algo que hoje não é resolutivo dentro desse município. A gente precisa ver impacto de tomógrafo dentro do município, de positividade, né? De positividade. Eu tenho aqui em Mata de São João, sem problema nenhum eu resolvo. Ali em Camaçari, na Policlínica Regional de Simões Filho e na Policlínica Regional de Alagoinhas. Fora Salvador, que eu tenho pactuação também. A gente teve essa visão quando a gente foi pactuar os serviços que essa cidade precisa, porque eu me baseei exatamente dentro daquilo que a gente tinha no momento, em 2017, na pactuação, que foi qual é o levantamento que você tem da sua população. Talvez muitos não saibam que estiveram por aqui com a gente, mas isso é aberto para todo mundo. Em torno de 12% da nossa população é de idosos. O que é que eu tenho que fazer? Cuidar deles, como o prefeito faz. Olha o Centro de Convivência do Idoso. Como é que pode? O Centro de Convivência do Idoso, onde você tem quantas pessoas? Você falou 320 e aberta para mais. Olha que cuidado excepcional que a prefeitura, vamos dizer, que a gestão faz para essas pessoas. Luizinho, fala. E geriatra.
Sim, e temos outra conquista fenomenal. Dentro do seu município, você tem também um geriatra, né? Temos, sim, além dos outros especialistas. Sexta-feira. Se a gente for relacionar isso, como você disse, poderia ser simplesmente um consultório com um geriatra, né? Para fazer aquela demanda. Mas o geriatra lá é apenas um detalhe. Isso. Lá é um centro de convivência. Exatamente. Onde a pessoa é atendida integralmente. Sim. A pessoa chega lá com diversos problemas de depressão, problemas de família, problemas naturais da própria idade, e ela se recupera. Pessoas que fazem ali atendimentos só de fisioterapia, pessoas que estavam em cima da cama há 6 meses, hoje já anda, já nada, já se diverte, já dança. Está terminando, é amanhã a festa de Santo Antônio, né? É amanhã. É amanhã. Finaliza amanhã. Finaliza então foi um dia 13. trezenário lá, 13 dias participando, todo aquele pessoal, uma coisa linda para a gente ver. A cidade só consegue oferecer um serviço desse se a casa estiver arrumada. Então, assim, é como você falou, se a atenção primária não tivesse arrumada, e vai ficar mais arrumada ainda no final de todas as reformas, né? Um investimento realmente fantástico de uma pessoa de um pensamento altíssimo para poder deixar todas as unidades públicas próprias, né? Na saúde, próprias, né? E organizadas, vamos dizer assim, né? E organizadas, porque elas vão estar reformadas e organizadas. E as pessoas estão te cobrando um tomógrafo. Sim, tudo bem, deixa eu terminar isso. Que provavelmente a gente deu o tomógrafo para vocês. O pedido eu já fiz, aí eu falo isso aqui para o Luizinho, que tem um comprometimento aí com o senador do seu partido, né? Vamos dizer assim. E ele disse que eu organizasse, porque eu tenho que ver impacto, tudo direitinho com o serviço do Estado para poder implantação de um serviço desse aqui. Tudo isso a gente vem estudando. Então, assim, não é só você querer. Tudo bem, o prefeito pode só querer, mas você precisa ver. O secretário de saúde, ele tem essa responsabilidade. Porque Luizinho, com fé em Deus, tem um pensamento dele. Mas ele precisa ter do secretário um conhecimento técnico para orientar. Acho interessante a gente fazer um parêntese nessa questão do impacto. Não é? Quando eu vou oferecer um serviço de saúde, eu tenho que ver qual é o investimento que eu vou fazer e qual é o percentual da, saúde, da população que vai utilizar aquele serviço. Exatamente. Porque senão eu estou penalizando a compra de... É o custo-benefício. Exato. Eu estou penalizando a compra de remédio de diabetes, porque o dinheiro vai para outro lugar. Não tenha dúvida. É exatamente aí que a gente quer chegar. Que eu te falei que a gente tem em torno de 12% de idosos dentro dessa população, onde a maioria utiliza medicamentos e cuidados para diabetes e hipertensão, principalmente. E aí, eu vou gastar R$1 milhão num aparelho e depois para manutenção dele, né? Exato. E aí? Porque depois vem a manutenção. E quem vai operar. Justamente. Exatamente. A equipe é diferente. Só se pode dizer isso quando a pessoa tem os números na mão. Fazer isso sem números, isso é uma leviandade. Não se pode fazer e o retorno do Estado, tá? Por isso que eu disse que você tem que estar em pactuação com o Estado para poder o Estado dizer, Mendes, tudo bem, Pojuca vai ter isso aí. Agora, eu preciso ver se Catu pode usar seu serviço, Itanagra, São Sebastião. Justamente. E Mata de São João não, porque tem tomógrafo. Exato. Onde é que você pode servir para poder você dividir tudo o que você faz e gasta? Porque para manutenção de um aparelho desse, não é só você ter ali como se você tivesse um violão. Exato. E na hora que você quiser, você faz voz de violão. Exato. Não, você não toca só. Não. Tomógrafo não. Além, Mendes, além de a gente considerar a proximidade de Pojuca de Salvador. E Mata de São João para realizar o exame. Nós temos Mata, Camaçari e Salvador. Alagoinhas. Não é? Agora imagine isso. E Alagoinhas ainda também, que é um grande centro de saúde, pelo tamanho do município. Sim. Agora você imagina uma cidade como Formosa do Rio Preto, que está lá em Barreiras. Aí você tem uma outra visão. Então as pessoas estão, de fato, vendendo ilusão, ou seja, inventando pauta para a política. Isso é inventar pauta, não é? Porque não tem sentido. Com certeza. Tem que criar, né? Porque senão não tem graça. Mas o que a gente tem visto, e sobretudo agora na oitiva das audiências públicas que você fez para o plano de governo participativo, é de que as pessoas estão maduras para isso, né? Primeiro, as pessoas estão indo participar, estão fazendo pedidos nessa área, ou seja, como aquilo que é o básico já está sendo atendido, as pessoas podem sonhar com outras coisas. Podem, sim. Né? E nós encerramos ontem a última oitiva e a participação foi fantástica. O nível de participação das pessoas, a confiança de que o modelo que nós temos de gestão, a Pojuca que nós temos hoje, ela não pode parar, não pode retroceder. Deixa eu te falar uma coisa que quando eu achei assim fantástico, eu fui em três.
E eu vi... Ô Luiz, eu estou dizendo que fui em 3, me perdoe, porque eu estou contando o do domingo na Arena Pena. Não, aquele não contou. Aquele não contou. Ali né? só foi o lançamento. Então me perdoe, porque nesse daí também eu vi inúmeras crianças na parte de trás Ao BGP Kids. Pronto. E aí nos outros 2 eu vi e eu achei aquilo fantástico, aquela iniciativa com as crianças. Por quê? Eu acho que a gente precisa sim dar uma colada nisso aí, a gente precisa dar uma atenção diferenciada para vamos dizer, o PGP Kids, vamos dizer assim, né? O que é que vem de lá? Eu acredito que Luiz deve discutir depois, inclusive com os secretários hoje, o que é que você tem de propostas que as pessoas pediram. Mas, assim, eu vou fazer uma avaliação, sim, e depois eu já tenho relacionado um material para o programa também. Eu acho que se a população... e eu sou capaz de dizer que eu acredito, pelo que eu visualizo dentro desse município, que pode ser que eu esteja enganado, eu até aposto aqui, eu e Luizinho, e eu não vou perder essa aposta, que provavelmente eu ainda vou falar algumas coisas, talvez 2 itens ou tópicos ali, que a população não cobrou. De saúde, eu estou falando. Sim. Eu não vou entrar nas outras áreas, não, embora eu tenha algumas coisas das outras áreas, que isso eu vou passar para ele, já discutiu. Mas de propostas que eu acho que ele vai realizar. Fé em Deus, pode dizer isso? Pode sim, pode sim. Então, assim... A gente está construindo um plano. Pronto, Exato. é isso aí. Isso é exigido por lei apresentar um plano de governo. Sim. Né? Tem que registrar esse plano. Eu acredito que ele vai realizar. Por quê? Porque muita coisa que a gente está fazendo é o que você fala. A gente vai encontrar uma casa para a gente agora cuidar dessa casa, né? Arrumada. E o que é que a gente vai fazer? Acrescentar e deixar ela do nosso jeito, vamos dizer assim, dele, ele vai entrar, ele vai deixar do jeito dele. Porque muita coisa dentro dessa cidade já vai estar feita. Eu acho que a progressão para o que eu acho que a gente pode melhorar dentro da saúde, que também é um pensamento de Duda, se a gente não consegue fazer alguma coisa agora ainda mais, mas eu acredito que na gestão dele, sim, sem dúvida, porque não são coisas que onera tanto o erário público. Não são coisas impensadas, são coisas factíveis de serem resolvidas com o recurso que o município com certeza tem e pode arrecadar. Exato. Com a implantação de serviços. Porque o que a gente conseguiu, quando a gente chegou aqui tinha 100 e poucos mil reais de MAC, hoje a gente chega perto de 400 mil por causa de serviços que a gente implanta, por exemplo, como o SAD. Quando você implanta, cada vez que você implanta o serviço, o seu recurso de média e alta complexidade ele vai se somando. A gente tem uma previsão de dar uma melhorada nele, talvez em agosto ou setembro, talvez. Né? Não sei se por causa do período político a gente pode, mas é uma das solicitações nossas ao Estado e ao Ministério para poder melhorar, porque a gente já vem gastando um valor acima daquilo que o Ministério manda para a gente, e muito mais acima, por causa dos serviços que a gente oferece. Então, assim, eu acho que quando a gente estiver formulando a questão do programa do governo dele, a gente tem algumas ideias que a gente vai somar com o que a população tem. Eu acho que tem muita coisa positiva. A gente já está com o cronograma, terminamos ontem a última oitiva, que foi muito boa, muito emocionante, sabe? Um negócio gostoso de se ver, a participação natural e espontânea da população, a fé das pessoas de que a gente não pode retroceder, que a gente precisa continuar avançando. E aí a gente já vai sentar agora com a equipe para a formulação do plano de governo, para a gente poder trazer e contemplar tudo aquilo que foi expectativa das pessoas, né? E o sentimento é justamente esse. Quando a gente fala até de um PGP Kids, é porque a cidade tem muita maturidade. A gente está pensando naquilo que, de fato, Pojuca pode dar saltos significativos. Nós falávamos há pouco, o indivíduo que não conhece a realidade de uma casa. A gente pega uma casa que estava sem telhado, que estava sem banheiro, que estava toda destiorada. Quando a casa está toda arrumada, ele entra e diz, mas não tem piscina. Ele não conhece a história do que aconteceu, né? Sim. Então é falta de maturidade, de compromisso, de responsabilidade. E são pessoas que estavam aqui ajudando a construir essa casa. Né? Estavam caminhando com você. Tem um negócio que eu digo, eu fui na rádio e aí às vezes nos lugares, num evento que eu tive, que fui falar um pouquinho de mim, eu disse que a gente precisa ter muito cuidado quando você está andando, fazendo uma caminhada, porque você cuide muito bem desse caminho, porque você pode precisar voltar por ele. Lembra disso que eu falei? Exatamente. Então, assim, a gente precisa cuidar por onde a gente passa.
Então, assim, cuidar dos serviços da sua cidade não é querer que você tenha serviços que possam parecer que você está num paraíso. Não é isso. A gente não precisa chegar a tanto, né? Mas a gente precisa cuidar de tudo que a gente tem aqui. A gente chegou aqui e encontrou um hospital destruído, unidades totalmente sem funcionamento, céu, né, uma CAF, praticamente material nenhum, os medicamentos em cima de pallets de madeira, né, de pallets de madeira e no chão. Hoje você tem prateleiras totalmente condizentes com o que o Tribunal de Contas pede e a Vigilância Sanitária cobra. Rapaz, todas repletas de medicamentos, sem faltar nada. Aí você vem me pedir um tomógrafo. Vamos esquecer esse negócio de tomógrafo. Eu já estou tendo até um enjoozinho. É muito palanque para quem não merece, né? Para quem não merece. Os serviços todo serviço público, ele está à disposição. A administração pública, ela é linda, ela é bonita, a administração pública. Agora, e todos os serviços estão à disposição, estão ali para ser feito. Mas tudo tem um cronograma, como você chegar lá, como ir fazendo. É o que Mendes terminou de dizer. Você não pode pegar, hoje, investir em uma coisa que não está na hora dessa. Tem outras prioridades. Hoje nós vivemos de prioridades, senão é muito rápido. Nós estamos vivendo uma época de tecnologia muito rápida, tudo se mudando rápido, e se você não priorizar, não fizer das prioridades aquilo que vem primeiro e depois as outras virão, naturalmente, você se perde. Daqui a pouco você está aí com um tomógrafo, né? Isso, obsoleto. Você compra, deixa ele lá para usar daqui a 2, 3 anos, né? Porque não era esse momento. Então, os serviços públicos, eles estão aí, mas tudo tem um momento certo, uma sequência, e você vai fazendo aquilo, a coisa vai acontecendo. Não é simplesmente sair empurrando e dizer que agora eu vou construir aqui um autódromo em Pojuca. Para que você vai construir um autódromo? Nossa. Qual o retorno você tem de construir? Não tem. Com base em quê? Quais são os números, né? Isso é desconhecimento da realidade. Desconhecimento. Achei interessante quando você colocou, quando a gente faz, Mendes, o trabalho com gosto, com prazer, com responsabilidade, olha o que Luiz acabou de falar, a administração pública é linda, porque ele conhece os processos e sabe que é por aquele caminho que as coisas devem andar. Quem não conhece, é muito difícil a administração pública. E planejamento, como ele fala, ele acabou de falar. É muito difícil, é muita exigência, é muito número, é uma burocracia muito grande. Isso é para quem não tem gosto pelo que faz. A burocracia, ela é necessária e tem que existir. A burocracia é para organizar e para fiscalizar. O que não pode acontecer é o excesso de burocracia. É o burocratismo, né? Exatamente. Senão não anda, né, Luizinho? Com certeza. E controle também, né, Luizinho? Controle. Mas, Mendes, a gente tem aqui, dentro da nossa capacidade instalada, nós temos uma unidade hospitalar, que é o gargalo de todo o sistema de saúde, e a mentalidade do nosso povo, ela é como nós chamamos hospitalocêntrica. Tudo é do hospital. Nós temos os municípios menores onde o sistema não funciona, você tem na mesma recepção de um hospital uma pessoa que está infartando e o outro que precisa desencravar uma unha e está no mesmo hospital. Sem critério, porque as pessoas não sabem usar o sistema e tudo vai para o hospital. Eu queria falar do hospital de ontem e o hospital de hoje. E aí você é autoridade para isso. Só uma coisa que em casa hoje com meu pai, o médico mandou que ele fizesse um exame, mas o exame era simplesmente ir lá assoprar, né, que ele tem 95, só assoprar. Ele disse, não vou não. E aí foi um problema, né? Porque minha irmã e tudo, lá a menina que não, tem que ir. Não vou, e acabou, quem manda em mim sou eu. Sabe por que eu não vou? Porque eu já faço isso aqui em casa. E porque eu assopro aqui com a fisioterapeuta. Eu faço aqui, por que eu tenho que ir no hospital fazer? Eu pego uma bactéria lá e trazer para dentro de minha casa? Nossa, foi isso, esperometria, foi? Que fantástico, né? Que fantástico, né? O pensamento, tá vendo? Saber se eu posso fazer os riscos que tem lá. O hospital não é lugar para isso, eu já sou idoso, não é? Então a população... Corpo vulnerabilizado, né? Exato. O risco. Eu dei risada. Mas fantástico, bem oportuno. Aí eu, né, o filho mais velho assim dos homens, tal, ele disse, o senhor está certo? Não vai não, ele disse. Eu sabia que você ia me apoiar. Muito bem. Pra ele lá, não, e ele fica fazendo a menina faz com ele. E fisioterapeuta. ele se gaba porque ele assopra 100 vezes, né?
E ele disse, por que eu vou lá? Ele passou, tudo bem, ele tem o direito de passar, mas eu também tenho o direito de dizer que não vou fazer. Exato. Ele quer ver a dimensão dele, né? Mas vamos voltar para o hospital. Pronto, quando você me fala, se a gente for ver o que a gente encontrou no hospital em 2017, um hospital realmente que funcionava só a porta de emergência, vamos dizer assim, né? Com alguns ambientes onde você internava alguns pacientes para fazer observação, com falta total de equipamentos, como as bombas de infusão, os monitores multiparamétricos, né? Edmilson, você sabia que nós temos uma usina de oxigênio própria, usina. Isso. A gente não... Já no Covid. Já antes da Covid, nós... 2020, se eu não me engano. Aí sim que a pessoa que conhece o sistema de saúde sabe a importância do que é uma usina de oxigênio. Porque hoje os municípios... Carona, né, não, e nós os municípios gastam com isso hoje. E a Covid, nós ajudamos muito. Foi a salvação aquela usina. Por isso que o município teve uma baixa... Porque o Estado praticamente comprava todas as... A produção do oxigênio, né? Tudo. Das empresas. Você acompanhou isso. Exato. Viu o caos que foi em Manaus, né, na Amazonas, aquela coisa toda. E a gente aqui tinha uma usina de oxigênio, onde supria todo o hospital, todo paciente que chegou. Ninguém nunca teve falta de oxigênio. Pelo contrário, a gente ainda comprou depois 20 cilindros, ou foram 22, se eu não me engano, alguns que eu deixo em casa, na casa de algumas pessoas que usam serviço também. Oxigênio domiciliar, que a gente tem isso também, esse serviço. Então, assim, a gente comprou 20 cilindros, deixou eles cheios, sempre cheios, porque a produção era contínua. Então, assim, eu supria todo o hospital, não faltava para os cilindros, nem para os pacientes domiciliados, e a gente produzia constantemente, entende? Exato. Então, isso... Antes de começar a Covid, a gente nem imaginava que ia ter Covid. Nós nunca tivemos falta de nada dentro do hospital na época do Covid. Mas vamos falar do hospital de 2017. Você está me dizendo de um hospital de 2017 que não tinha nada, destruído, e que hoje não, no percurso do processo de reconstrução e recuperação da unidade, ela já conseguiu uma usina de oxigênio. Sim. Aí a gente sabe o que é medir prioridades, né? Porque o coração de um hospital, para quem sabe o custo da manutenção de um hospital, sabe o quanto é que o oxigênio leva. Sim. As pessoas não fazem ideia, que pensam nos outros equipamentos, né? No remédio, mas o oxigênio é de onde se destila todo... O oxigênio é só... E a decisão da usina, a administração, nós tínhamos sempre problema na hora de fazer os processos de oxigênio. Sempre. Porque você dimensionava aqui, fazia o processo para 12 meses, com 6 meses você não tinha mais, porque a demanda estava aumentando. Assim, na emergência, no internamento. O hospital também aumentando o número de... aumentando o serviço, tudo, e aquilo aumentando, 6 meses você não tinha mais. E imagine para você se preparar para uma coisa dessa, aí aquelas carreiras eram um desgaste terrível, né? Um desgaste. Aí apareceu, né? Vamos contratar. Apareceu a possibilidade de fazer a usina. E foi uma decisão muito acertada. Acabou, né? Muito acertada. Sim, mas vamos para 2017 e vamos fazer esse trajeto. Você falou da questão do oxigênio. O oxigênio, só que eu queria fazer um comentário, que essas coisas é bom a gente abrir sempre um parêntese, que ele é vital para a vida, e isso me retraz ali ao TC, que é o tomógrafo computadorizado, né? Sim. Por exemplo, pelo amor de Deus, a gente tem um paciente que a gente precisa de oxigênio. Quando o paciente chega, que você vai fazer a reanimação dele, você já viu algumas pessoas fazendo respiração boca a boca, né? Exato. Porque você está mandando para dentro dele o que, principalmente? O oxigênio. O oxigênio que você tem no seu pulmão. Justamente. Aí você está mandando para ele. Viu a vitalidade e a importância que se dá ao oxigênio. Exato. Olha, a importância de tudo isso. Mas tem gente que diz que no município não tem... O bendito tomógrafo, né? E está respirando naquele momento. Respirando o quê? Oxigênio. Aqui, 96% mais ou menos de pureza esse oxigênio aqui. A gente tem lá um oxigênio de 100%, que é mais ou menos isso que a gente tem, não é 100% do ar. Aqui, porque tem outros nutrientes aqui também, outras substâncias. Mas olha, quando as pessoas falam,
o grau de desinformação das pessoas, de não saber o que é vital para a vida. Não é verdade? Exatamente. As pessoas sabem, é porque elas apenas querem o que, Luizinho? Apenas Vender querem ilusão, vender a ilusão. né? Quer criar a polêmica que sempre não existe, Pois é. e a gente fica penalizado por conta dos desinformados. As pessoas mais simples, as pessoas são penalizadas por conta disso. Sem dúvida Porque ele passa a nenhuma. acreditar, não é? Uma situação como essa, as pessoas começam a repetir. E aí, como é que está a saúde de Pojuca? Ah, não está boa não, porque não tem um tomógrafo. A pessoa desinformada faz isso. Porque ele não sabe dos números, não sabe qual é o que a gente chama de perfil epidemiológico do município, do que é que as pessoas adoecem aqui. Pois é, exatamente. Esse aqui O que é que faz com que as pessoas de Pojuca precisem de saúde? O que é? Eles têm que procurar o quê? Pronto. É isso aí. É um tomógrafo? Desculpa, daqui a pouco as pessoas vão precisar, a gente falando tanto que esse pode ser o nome de um médico ou o sobrenome de um profissional médico, viu? Mas é importante que se diga aí para alguns políticos do município que tomógrafo é um aparelho que faz tomografia, não é verdade? Para não pensarem que é um médico, não é verdade? Justamente. Então, isso é importante. Está parecendo que eu estou fazendo uma brincadeira, claro, que a gente sabe que eles sabem disso e a intenção dessas pessoas é apenas fazer uma citação do que falta no seu município, sem necessidade de tê-lo naquele momento. A importância que se deu a algo que não tem uma necessidade crucial dentro do município. A gente tem outras necessidades aqui. As pessoas procuram mais, eu te falei. As pessoas estavam hoje fazendo um treinamento para fazer dentro do município hemoglobina glicada. O município de Pojuca paga esse exame. Não pagará mais. Era Leilane Trinchão estava fazendo treinamento hoje para capacitar as meninas. Dentro do nosso hospital, hoje, os pacientes não pagarão mais também esse exame. Não é tão caro, mas hoje a gente vai fazer dentro da unidade hospitalar para a nossa população, que é um exame simples, para poder você ver memória de açúcar no sangue, como é que está. Por quê? Porque a gente está vendo ali no nosso perfil epidemiológico o que é que a gente tem de pacientes com diabetes dentro desse município. Eu também tenho números, na verdade. Então, Exato. assim, a gente precisa saber onde é que a gente tem que trabalhar com a saúde, com os outros setores também. Então, assim, a gente tem que apontar para o lugar certo. Mas você me perguntou do hospital quando a gente chegou, o hospital realmente faltando inúmeros equipamentos quebrados, sem funcionar, alguns que existiam ainda, e outros que foram danificados. Sério. Criminosamente Isso aqui a gente curado, começou a conversa aqui lá no começo do podcast, mas a gente falou danificados realmente, literalmente danificados, sem condições de conserto. Isso eu apresentei para na verdade o delegado e a promotora estavam com a gente, né, na passagem em todos os ambientes. E de todos os pavilhões, a gente tinha os 3 últimos pavilhões, nenhum funcionante, esquecidos, né? Totalmente fechados, né? E os seus equipamentos, a maioria tinha sumido, como os frigobar, que vieram na compra do hospital. Eram 38. Alguns aparelhos de ar-condicionado também tinham sumido, mesa cirúrgica, alguns equipamentos para cirurgia que hoje a gente faz, não existia uma pinça, só existiam as pinças de curativo na emergência, né? Então, mas tinha uma pessoa que tomava de conta do hospital. Estado de terra arrasada. Sim, que foi realmente largado. Então, era assim que funcionava a unidade hospitalar, apenas com a emergência. Hoje você tem internamento com equipe totalmente adequada e configurada de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina, porque a gente ia atender com 2 médicos na unidade, temos 3, hoje temos 4, né? Nós temos 4 alguns dias, outros dias 3, né? E alguns dias a gente tem 2, porque o quantitativo de atendimentos condiz com 2 médicos na urgência. Os protocolos, quando a gente chegou, não encontramos protocolos de funcionamento, né? O básico que a gente deixou em 2008, quando a gente entregou o hospital ainda em formação. Mas protocolos de funcionamento foi a gente que implantou, o diretor técnico, que é o diretor médico, e a partir daí esse começou a fazer o trabalho de implantação de protocolos, além dos outros setores, de enfermagem, o protocolo também de nutrição e o protocolo da enfermeira que toma conta da CCIH, né, que é de infecção, né, é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH. Sim. E aí a gente parte para a nutrição, parte para o internamento, aí a gente tem a enfermeira-chefe que coordena todos os setores de enfermagem, e a gente vai andando. A gente começou e fez isso em 2018, se eu não me engano, a gente já estava organizado.
Com um dentro ano do hospital. já A gente já estava estava organizado salto. com esses protocolos de urgência e emergência, só que os setores de centro cirúrgico e os outros 2 pavilhões do hospital, são 3 que a gente tinha encontrado eles bem deteriorados, a gente teve que fazer uma programação para fazer a grande reforma do hospital, lembra disso, Luizinho? Sim. Então a gente fez a reforma de um lado, depois mudou para poder fazer a reforma do outro lado, e a gente conseguiu reformar integralmente o hospital. E essa reforma a gente tinha que fazer de uma maneira, esse hospital, existe uma garantia, né? Isso, Ele foi a construção dele, existe a empresa que fez o convênio, existe uma garantia, a gente tinha que fazer essa reforma dentro do padrão. Isso, como ele foi construído, né? Como ele foi construído. Organização Mundial da Família, né? Exato. OMF. OMF. Lembra quando a gente finalizou, quando a gente entrou em contato, eu acho que foi você mesmo que entrou em contato com o pessoal da engenharia que construiu, né? Lembra disso? O pessoal de Daisy. Isso mesmo. Daisy, aí o engenheiro era Luiz. Isso. E ele veio, né? Ele veio. Ele mais uma outra pessoa durante a reforma para acompanhar a reforma do hospital, para poder a gente colocar ele para funcionar em toda a sua dimensão. E aí a gente agora descobre que muitos leitos estavam, os colchões sumidos, rasgados, as camas, algumas tinham sumido, apareceram depois, né? Outras a gente teve que comprar. Sumiram, foram para casa de alguma mesas pessoa. Cirúrgicas. As mesas... Sumiram é uma forma elegante de falar, né? De dizer outra palavra. Porque como elas não podem sair sozinhas, né? Não, sai não. Saiu Eu não voando. sabia Com a ajuda de nem que... Mr. M. Saiu voando. Eles saíram voando. Então nós temos, Mendes, como você coloca, aí são as 3 portas de entradas da saúde, né? Sim. Nós temos lá a atenção primária, com as Sim. nossas unidades de PSF, nós temos a policlínica, que é o ambulatorial com as especialidades, nós temos a urgência e emergência, que é o hospital. Hoje você consegue já ajustar isso para as pessoas saberem. Você não tem gente de unidade de saúde da família indo para o hospital quando o procedimento pode ser lá. De forma desnecessária, embora as pessoas vão. É isso. Né? As portas são cultura, abertas. É cultura. Né? As portas são abertas, tanto do hospital. Atenção primária, o ideal é que o paciente faça a programação do seu atendimento, se for consulta médica, chega na unidade e faz a programação. A entrada em qualquer outro setor que não seja atenção primária é sempre pela atenção primária. Um exemplo, se a pessoa quiser uma consulta na policlínica ou no CAPS ou no CEL, o ideal é que ela seja atendida na atenção primária e eles fazem essa programação. Ainda estamos com uns entravezinhos por causa do sistema, como eu falei aqui no começo. Exato. Mas a gente está em tempos de fazer uma formatação aí de um sistema ou contratação de um sistema para poder ver se a gente resolve isso. Se a gente não conseguir resolver com o CISREG, a gente vai ter que fazer um processo licitatório para contratar um sistema e resolver isso. Né? Porque é uma fila que realmente precisa andar. Esse é um outro detalhe no processo de gestão que não pode passar despercebido. A gente não faz o que quer. Isso. Porque as pessoas às vezes imaginam que um dia vai sentar na cadeira de prefeito, Luiz, e vai fazer o que quer. Não. Hoje acordou fazer isso, não é assim que funciona. Você, como secretário de administração, sabe muito bem disso, né? Tem muita gente que pensa assim, mas mudou muito a administração. Nunca foi assim, na verdade. Né? Só que os órgãos de controle hoje, eles são mais rigorosos, porque tem que ser assim. Então, depois da lei de responsabilidade fiscal, principalmente, a administração pública ficou muito mais séria. As pessoas têm que estar preparadas, têm que ter conhecimento, né? Não pode errar. Porque até na administração privada, você pode até errar, que você conserta. Na administração pública, quando você erra, o estrago é grande. Exato. Agora, só para voltar um pouquinho no hospital, você acredita que até para você ordenar, assim, ou organizar os horários de visita, foi problema no hospital. As pessoas achavam que podia visitar a hora que quiser. Exato. Então, e não pode, né? Ali existem muitos problemas. Se acontecer dessa forma, só faz revelar o modelo de desorganização que existia, né? E foi problema. Aí quando você arruma, o ruim é quem está... tá... chilique de vereador e tudo, porque queria entrar a hora que queria. Não pode. No hospital é hospital. Exato. Né? Foi problema. Bom, e voltando à administração pública. Hoje é muito sério, a pessoa tem que estar preparada, tem que ter conhecimento, tem que formar uma equipe boa, não pode errar. E foi assim que a gente enxergou. Logo em 2017, a gente já chegou assim, sabendo que o problema era sério. Nós tínhamos um problema na mão, mas que a gente ia resolver, porque a palavra impossível não existe para a gente foi para cima,
uma equipe boa. Duda soube chamar uma equipe muito boa para trabalhar. E aí tomou muitos cursos. Olha, curso que eu vou dizer que essa gestão, e Duda não fazia, nunca mediu o esforço de liberar curso, muito curso. Nesses últimos anos agora, no ano de 2022, 2023 e agora 2024, nós passamos por muitas mudanças de ferramentas, né? Exato. Sobretudo a lei de licitação, a 14133, ela mexeu com os municípios e todo mundo, o Brasil inteiro. Né? O CEAFIC, que é muito voltado para a parte contábil, né? Todos os processos hoje são contabilizados na mesma hora que faz, não é depois, 30 dias depois, né? Nós gastamos muito dinheiro com a atualização das equipes, porque hoje, na 14133 licitação, você não depende só de o pregoeiro. Hoje você tem uma cadeia, você tem um fiscal de contrato, você tem um gestor de contrato, você tem um superintendente de contratos e licitações, você tem um pregoeiro. Então, são muitos. Todas essas pessoas teve que tomar curso. E foram o ano de 2022, 2023, 2026 principalmente, o ano todo o pessoal tomando curso. Exato. Então, a gente também nunca mediu esforço em preparar esse pessoal. Hoje nós temos muitos meninos novos. Né? E em alguns municípios isso provocou até atraso na compra de insumos, porque você não sabia, a partir da lei, como é que opera isso, e muita coisa atrasou em alguns municípios. Né? O município ficou, porque eu não posso comprar, porque eu não sei como é que a lei opera, e isso é muito complicado. Nós fomos ao contrário, viu? Exato. Nós até hoje estamos esperando as plataformas se adequar ao que a gente já sabe. Por exemplo, concorrência. A gente não fez ainda concorrência, já fez agora, já está fazendo, mas a gente ficou esperando. Até o mês passado, a gente estava aguardando as plataformas Banco Brasil e outras que existem, elas se adequar para a gente fazer concorrência. Né? E a gente aguardando. E, pelo contrário, eles nos atrasaram. Exato. Maravilha. Isso aí só mostra que o município é um município de vanguarda. Quando a gestão tem 8 anos com um grupo que cresceu junto, se formando o tempo todo, cursos como o Luizinho acabou de colocar, essa capacitação do servidor público é muito importante. E muitos gestores não dão atenção para isso, acham que é gastar dinheiro, não vão fazer, né? Mas não percebem que isso vai entravar a própria gestão do município. Nós tivemos também muita capacitação na área do RH, né, recurso humano, com o E-Social, né, que todo mundo foi capacitar. Então nós temos um programa que a gente começou agora, mas é uma coisa que não se faz do dia para a noite, que chama-se o programa de papel zero. Né? Nós pretendemos com nossa superintendência de TI, nós estamos na sequência, já está em ação, mas é uma coisa feita paulatinamente, não se pode fazer de vez, até por causa da cultura. Exato. Mas nós vamos chegar a um momento de que tudo nosso será digital. É aquilo que você falava há pouco. Só se preocupa com essas inovações quem tem a casa arrumada. Né? Se você não tivesse feito isso, é o projeto Papel Zero, que é um projeto de sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. Né? Então você não estaria preocupado com isso. Se você nem capacitou o seu servidor, como é que você vai estar preocupado com o Papel Zero? Isso aí só mostra o estágio de gestão onde nós chegamos sobre a sua gestão, sobre a sua responsabilidade. Você tem ideia de quantas caixas? Cada caixa são 10 resmas. Né? De papel ofício. Nós gastamos por mês. Não faço ideia. Em média de 40 caixas. Nossa. É isso que nós estamos buscando. A gente está correndo atrás para ir para 0 caixa. Nossa. E vamos comemorar isso. Exato. Dá o quê? 400 resmas. Nossa Senhora. É muito papel gasto. Exato. Mas, Mendes, eu quero voltar um pouquinho ainda à questão do hospital. Né? Porque o hospital, Duda tem muita preocupação com esse espaço, né? Embora ele seja médico, mas ele não ficou preso. Até falei com ele, né? Tem prefeitos que são considerados prefeito da educação, prefeito da saúde, e Duda conseguiu trabalhar, né, harmonicamente toda a gestão, todos os setores tiveram um crescimento igualitário, não caracterizou que dava mais atenção. Mendes tem tudo na prefeitura porque é só a saúde, o prefeito só se preocupa com a saúde. Só aperou a orelha, bora trabalhar, meu irmão. Exato. Não é moleza, não. Mas hoje, o hospital de ontem é passado,
né? O hospital de hoje é outra realidade. Como é que a gente está preparado com o nosso hospital para atender qualquer tipo de ocorrência que chegar? Na atualidade, depois que a gente organizou o hospital, fez ao tempo em que a gente estava fazendo a reforma do hospital, a gente começou também a fazer processos licitatórios para poder comprar equipamentos, né, naquela época. E aí a gente comprou bombas de infusão, que são aparelhos, equipamentos que ajudam você a fazer a hidratação ou a medicação com maior controle das pessoas que precisam maior cuidado no momento de sua doença ou do seu adoecimento, né, do seu tratamento. Compramos monitores multiparamétricos para medir a pressão, como é que está o coração da pessoa, a oxigenação cerebral, como é que está naquele momento. O aparelho, ele marcava tudo isso naquela pessoa. Compramos esses aparelhos também. Reequipamos o laboratório, não sei se você lembra que a gente comprou um aparelho americano para fazer hemograma. A gente tinha um aparelho aqui em Pojuca, você fazia um hemograma em mais ou menos 15 a 30 minutos. E aí a gente comprou um aparelho que em 8 segundos lhe dava o mesmo resultado. Aí você já viu o diferencial que tem. Hoje é esse mesmo aparelho que a gente tem, não o mesmo, porque a gente tem hoje aparelhos que a gente dá inúmeros resultados pela manhã de todos os pacientes. E é o procedimento padrão para qualquer primeiro atendimento, né? Você fazer o tipo de exames como esse. Nossa biomédica é uma puxucana. Olha aí. Então, assim, reequipamos o laboratório, né? Colocamos o raio-x naquela época para funcionar. Hoje a gente tem um raio-x novo. Enfrentamos muitos problemas porque o outro estava dentro. Na policlínica e no hospital. Exatamente, na policlínica do hospital, porque a gente está lá no hospital ainda. Na policlínica, se chegar lá, a gente fala também do que a gente, né? Vamos chegar daqui a pouco. Investimento. Então, no hospital, a gente hoje temos um aparelho novo, né? Digital, né? Manda a imagem para onde você quiser. Aí, né, tá certo? Via WhatsApp, pelo e-mail, para onde você quiser. Ele tira o seu raio-x e manda para onde você quiser, né? Vou revelar ele lá e por aí vai. Laboratório, radiologia, os equipamentos. Quando a gente fez isso, a gente fez um processo para poder contratar a equipe, né, médicos, e fez também concurso para poder contratar a equipe de saúde que iria trabalhar dentro da unidade hospitalar. Algumas pessoas mescladas, escolhidas pela gente para poder tomar de conta da equipe. E são pessoas que a gente indica, que a gente conhece, que sabe trabalhar dentro de unidade hospitalar. Com isso, a gente começou a colocar um pouquinho mais de controle dentro do hospital. Controle, mas para ter um funcionamento humanizado, além dos protocolos que a gente te falou, né? A gente fez a limpeza total do hospital, a modernização do hospital. E aí, quando foi 2021, a gente começou a fazer procedimento cirúrgico dentro do hospital, agosto, se eu não me engano, 31 de julho. Teve 29 de julho, mas no dia 31 eu estava operando a primeira leva de paciente com Duda Leite, não esqueço disso. A gente queria fazer no dia 29, mas no dia 29 tinha festa, as inaugurações, e a gente não fez no dia 29, mas no dia 31. Estava eu e Duda Leite lá, começando as primeiras cirurgias dentro do município, e deu tudo certo. E aí a gente não parou mais, né? Que aí você começa a colocar para funcionar um pavilhão que era todo esquecido e abandonado, e você revitalizou ele, e daí para frente foi só a gente cobrar do Estado o apoio dos políticos, dos vereadores que são partidários nossos, para pedir a seus deputados, para poder dar um apoio a gente mobilizar, né, as outras salas de cirurgia, porque a gente conseguiu montar 2 das 4. Existiam as 4 quando a gente entregou esse hospital em 2008, mas infelizmente quando a gente chegou, só uma mesmo, que tinha uma mesa e não tinha carro de anestesia nem nada. Mas esses equipamentos todos dentro do hospital fomos nós que compramos, fomos nós que conseguimos, fomos nós que lutamos para conseguir. Luizinho acho que deve ter feito o contato com a Ferbasa, junto com o Duda, para conseguir carro de anestesia, a torre de vídeo para a gente fazer cirurgias, né? Lembra desse momento? Então, assim, foi para a gente um crescimento. Conseguimos um arco. Isso, exatamente. Então, assim, o arco em C para cirurgia de ortopedia é outro avanço, só está faltando um software agora para poder a gente fazer as cirurgias de membros superiores e membros inferiores e fazer as cirurgias de cálculos, né? Introdução de catéteres de vias urinárias. Aí eu preciso ter um software para poder a gente colocar isso para funcionar também, mas já está dentro de uma das salas do centro cirúrgico, o arco em C, que a gente chama, que é um aparelho de radiologia. Olha, a dedicação dessa equipe para poder fazer o hospital em si estar como está hoje foi
uma coisa fantástica, né? Uma coisa que A gente chama de precisa fenômeno. falar desses assuntos mesmo, porque, como o Luiz tem levantado a bandeira da geração de emprego e renda, né? Se a casa está arrumada, a gente tem os serviços básicos funcionando, precisa incrementar, precisa melhorar, mas a gente chega numa ponta onde a cidade se estabiliza, se organiza nos seus serviços e as pessoas precisam gerir suas próprias vidas. E esse gerenciamento se dá através do recurso do dinheiro. Sim. E para ter dinheiro, eu preciso ter emprego. Sim, Não é? sem dúvida nenhuma. E que é o que o Luiz tem feito hoje, conversando com empresários, para a gente atrair mais indústrias, mais empresas para a cidade. Está chegando aí o Atacadão. Então, foi feito recentemente com o espaço onshore, onde a cidade tem essa tradição, essa vocação para esse tipo de trabalho, que pode e vai chegar para a nossa cidade. Aí nós vamos ter mais visitantes na cidade, as empresas que vão chegar com seus técnicos para montar as coisas, pessoas de outros estados que virão para cá. E aí a primeira pergunta é essa: tem hospital? Sim, se a gente sofreu alguma coisa, né? Para onde é que eu estou indo? Está perto da capital, qualquer coisa eu passo. Não, aqui funciona o processo. Por isso essa preocupação nossa com o Funciona e hospital. funciona muito bem, né? Não te interrompendo, mas você, na pergunta anterior, você me falou se as pessoas vierem para o São João. Olha, tem uma coisa muito importante dentro do município de Pojuca, porque quando o Duda me escolheu, eu acho que ele assim, eu não me vanglorio não, pelo amor de Deus, eu sou isso aqui mesmo, vou ser isso aqui sempre, não vou mudar, né? É o meu jeito. E eu gosto de falar essas coisas, porque as pessoas não sabem 1 milhão de coisas sobre as pessoas e sobre o que aquelas pessoas fazem, né? Então, assim, quando Duda me chamou e que eu fui organizar as primeiras festas daqui, os eventos, eu disse, eu acho que a gente precisa ter um médico naquele evento, porque eu vou ter um volume X de pessoas. Então, vamos organizar assim. E aí a gente passou a organizar. As nossas festas, a maioria, a gente coloca um médico, monta um posto com toda a modalidade de condições para ele ter um atendimento, ter uma parada cardíaca, teve um tiro, uma facada, que isso não vai ter, com fé em Deus, mas se eu tiver Mas isso risco, ali, né? ele vai ter condições de dar aquele primeiro suporte, botar na ambulância e depois levar. Não é só botar na ambulância e levar, mas a maioria dos ferimentos, se ele precisar fazer uma sutura lá, um atendimento diferenciado naquele ambulatório onde a gente montou, ele vai poder fazer ali, perto da festa. Então, em todas as festas, no próprio São João vai ter isso. Se a pessoa teve um entorse e precisar que coloque uma atadura, faça alguma medicação ali, ele vai ter isso ali para fazer. Uma medicação injetável, se precisar, o medicamento oral, ele também vai poder fazer isso lá. Se desmaiou e vai precisar de um soro com a medicação porque ele está se sentindo um pouquinho mal, ele pode fazer aquilo ali, se ele quiser, lá no ambulatório, perto da festa. E de lá a pessoa melhorou, pode ir para casa. Se não melhorou, eu vou deixar ali a ambulância, 2 inclusive nessa festa, porque tem um volume grande de pessoas, para poder ficar à disposição do médico e da equipe de saúde naquela unidade, ali, perto da festa, perto do evento onde você está, com segurança. Eu acho que ninguém vai dizer que a gente fez alguma coisa anormal de 2017 para cá em relação a isso, porque ninguém tem coragem, ninguém, estou sendo sincero com você, de dizer que a gente não fez isso, porque isso não é fake news, isso que eu estou falando é pura verdade e todo mundo que foi para a festa sabe disso. E eu sei o número exato de todos os atendimentos em todas as festas, então não existe a gente estar aqui inventando de que a gente vai dizer que fez, organizou a festa, deu condições para ser atendido. Muitas vezes a gente é bonito atende, na palavra, mas não acontece. Está tudo arrumado, organizado para esperar as pessoas. Eu só não quero que ninguém seja atendido. Por quê? Porque eu quero que todo mundo saia bem como chegou na festa. Mas se precisar ser atendido, o serviço está montado, bem montado, esperando ali. Se precisar, pode utilizar. Se não tem condições de resolver dentro daquela unidade, a gente coloca na ambulância, leva para o hospital e dou o suporte diferenciado. Precisar de regulação, aí a gente tem que colocar na regulação. Mas a gente está organizado sim. As pessoas podem vir sim, se divertir sem medo de ser feliz, de aproveitar a festa. E no dia a dia, as pessoas que vêm aqui trabalhar, se quiserem investir, podem vir que, com certeza, elas terão muito mais especialidade do que qualquer cidade aqui na nossa região de saúde. Você não tem uma policlínica nessa regional de saúde que tenha a quantidade de especialidades que a gente faz dentro dessa policlínica. Não, pode mandar qualquer um deles avaliar e ver se tem os especialistas que a gente tem aqui. Não tem, mas isso a gente pode sim se gabar. É isso aí, eu queria fazer justamente já esse salto.
Festa de São João aconteceu, 3 dias de festa, o povo voltou para casa, a vida volta ao normal, mas a policlínica está funcionando. São 26 especialidades, em média 300 atendimentos uma média, dia. Exatamente, Né? exatamente. Me fala um pouquinho dessa policlínica aí, como é que funciona o atendimento, como as pessoas estão se sentindo, qual é o feedback que você tem da população em relação a isso? Olha só, saindo do hospital, onde a gente conseguiu resolver, zerar a fila de inúmeros procedimentos que a gente tinha na regulação, isso também é uma coisa que nos orgulha muito. Eu lembro quando a gente começou a fazer as cirurgias, eu vi que tinha lá na fila da regulação do Estado, no Sistema Vida, se eu não me engano, foram 19, 18 pacientes para fazer cirurgia de mioma naquela época, esperando na fila e sem nenhuma perspectiva de serem chamadas. De muitos anos. Exatamente. Aí a gente pegou esses pacientes, Duda, em 2 dias aí a gente resolve, 2 momentos aí no centro cirúrgico a gente resolve. Ele disse, então vamos fazer. E chamamos essas pacientes. Então, todas as outras que não tinham, estavam com dificuldade de fazer exame, porque hoje dentro do hospital você faz todo o exame pré-operatório, para os procedimentos que a gente resolve aqui. Sai com remédio. E ainda sai com o medicamento do pós-operatório. Você não precisa ir para a farmácia. Você já sai com o kit do medicamento do pós-operatório. Pois é, eu não tenho tomógrafo. Imagina. Você entendeu? Para você ver quão pequeno é o pensamento de algumas pessoas. Elas poderiam ter outro pensamento, né? Elas poderiam ter outro pensamento. Então, a gente resolve praticamente 95% dos problemas dos pojucanos dentro do hospital. Olha o que eu estou dizendo. Você pode ver isso é estatístico. Então, mas os problemas de AVC, alguns sim, outros não. Mas os problemas que são cirurgias de alta complexidade, é o Estado, em qualquer lugar é o Estado. Exato. Não é Pojuca que vai resolver problema de alta complexidade. Não é nenhum município no porte de Pojuca ou com menos de 100 mil habitantes que tem alta complexidade. Não tem. Exato. Mas hoje eu vejo alguns candidatos aí dizendo que Pojuca deveria ter não sei o quê, Pojuca deveria não ter não sei o quê. E bate ali na tecla falando de tomógrafo. Olha só. Então, assim, a gente conseguiu resolver isso dentro do hospital, né? E aí eu não estou aqui falando eu e Duda Leite, não, né? Mas principalmente Duda Leite, que estava lá dizendo, Mendes, a gente precisa resolver isso. E a gente deu as mãos e fomos embora, resolvemos sim. E junto com outros colegas que hoje fazem cirurgias dentro desse hospital, né? Bom, quando você me fala na policlínica em si, a entrada na policlínica para poder fazer os atendimentos e realizar os procedimentos que hoje a gente faz lá, como a eletrocardiografia, que é os exames de eletrocardiograma, hoje eu não tenho fila de eletrocardiograma, não tenho fila de raio-x. Quando a gente chegou aqui, a gente fazia uma média de 30 raio-x mês no hospital, 30 raio-x por mês, porque tudo a gente mandava para fazer fora ou as pessoas pagando. Se a gente pegar o relatório do mês de maio, porque a gente está em junho ainda, mas eu vou pegar aqui na mente 420 raio-x que a gente fez na policlínica só no mês de abril. Eu estou trazendo abril porque eu fechei o relatório do primeiro quadrimestre e aí eu peguei o mês que, claro que eu tive maior número. Eu tive 386 em março, e depois eu tive 420 em abril, porque eu estava mais organizado. E eu não estou falando do hospital. No hospital, eu não quantifico o raio-x, embora eu tenha a quantidade também. Exato. Mas na policlínica, que são raio-x das pessoas, a maioria dessas pessoas que eu estou te falando, pagavam esses exames. Exato. Mas eu vou dizer outra coisa aqui, porque eu não posso ficar com a língua dentro da boca somente. Às vezes ela sai um pouquinho, né? Quando a gente fala mais do que o que deve. Mas dentro do município, se você for procurar hoje um lugar aqui para fazer um raio-x e você sair com o laudo, descrevendo o que tem ali, você só encontra pago. Não, peraí, doutor Mendes, não tem tomógrafo, mas hoje você também faz raio-x com laudo dentro do serviço público. Foi essa a gestão que implantou neste ano. A gente já tem raio-x com laudo também, só precisa o médico dizer raio-x com laudo. E aí a gente manda para o radiologista com 24 horas. Às vezes demora um pouquinho mais, dependendo do raio-x e do tempo dele lá, da equipe que dá o laudo. Mas ele manda esse laudo para a gente entrega o paciente se ele precisar pagar. Né? Então, Luiz, você já pode ver como vai ser o processo. Não é? Na disputa, a gente vai ter programa de saúde do adversário, tomógrafo, programa de saúde do Luizinho, todos os serviços. 95% dos serviços, né, que a gente encaminha. Então, assim, eletrocardiograma, que é um exame imprescindível para os pacientes hipertensos, diabéticos, os pacientes que têm outras alterações circulatórias,
Se ele pede, ele não demora mais de 2 dias para poder ele fazer esse exame e sai com o resultado na hora. Ele não vai para casa para receber depois, ele já sai com o resultado em mãos, que a gente faz por telemedicina. Na urgência, no hospital, ele faz. E aqui na policlínica, programado. É só vir programar. Você chega hoje no Hospital Aliança, as pessoas que são detectores de planos de saúde, de até R$10.000 um plano de saúde, chega lá, está a plaquinha, atendimento previsto para 4 horas, 4 horas de espera. Não é? 10 mil pagando um plano de saúde. Aí você tem uma pessoa que vai no serviço público, você tem lá 95% de operacionalidade do processo, alguém teve um problema, aí o oportunista pega e diz, olha, absurdo, que o hospital não funciona nada, a pessoa está fazendo isso. Isso é falta de compromisso com a cidade. E conhecimento. Na política não vale tudo, não vale tudo, Luiz. Sabe? Mexer com a honra das pessoas, mentir, inventar, vender ilusão, a política não vale tudo. É muita irresponsabilidade, né? É muita irresponsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade, mas as pessoas também, o povo, não está besta, não. Eles estão. Não. Eles, hoje, com essas informações, muito, a internet, o celular, e você é tudo no celular hoje, você tem todas as informações ali de imediato. As pessoas hoje estão muito bem informadas. Você agora fez uma intervenção belíssima. Diante desses processos de fake news, dessas mentiras, dessas necessidades de tentar manipular a opinião pública, você pode, isso que você falou, já está aí dando a resposta. Não se sustenta 5 minutos de pesquisa na internet. É só pesquisar que a gente descobre que não tem nada a ver. E assim, a gente, o mais adulto, se ele tiver dificuldade, pega o menino de 5 anos, que ele te diz logo como é, rapidinho. Foi por isso que o PGP Kids aqui vai fazer isso, né? Esses meninos aqui estão com o celular só para poder desmentir fake news. Ele ensina na hora, isso aí é tranquilo, não se preocupe que o menino já sabe tudo. A participação das crianças tem sido imprescindível. Continuando, quando você fala de policlínica, aí a gente vê, são 2 procedimentos que a gente faz, que é as radiografias, no aparelho digital, que eu também posso mandar no seu WhatsApp, eu também posso mandar no seu e-mail, se você quiser, né? Ou o paciente, eu mando para ele manda para o médico, se quiser, né? Mas ele também pode pegar, ele recebe o exame físico e também recebe o laudo, ele querendo, tá bom? Sem problema nenhum. Dentro da perspectiva do papel zero, né? Isso, de exatamente. Luiz. A gente tem as possibilidades que o paciente tem direito, né? Do SUS, né? Exato. Ao eletrocardiograma, a mesma coisa. Em breve a gente deve estar também fazendo o ecocardiograma. Sexta-feira devo fechar isso com o cardiologista que faz. Mas as ultrassonografias, né? A gente tem dentro da policlínica, são 3 ultrassonografistas. Esqueci de falar que no hospital também eu tenho um aparelho de ultrassonografia que, ocasionalmente, a gente faz, e todo mês a gente tem alguns colegas que fazem escleroterapia e utilizam esse aparelho 2 vezes no mês, 3 colegas que fazem isso. Além de um ultrassonografista que também vai fazer ultrassonografia lá. Então, dentro da policlínica, a gente tem 3 médicos ultrassonografistas que, por semana, vêm 3 vezes para poder tentar fazer andar a fila de ultrassonografia dentro do município. E a gente faz aí um número enorme de ultrassonografias mensal aqui, né? Então, é o outro procedimento. Depois disso, a gente tem todas as especialidades, né? E o que mais me chama a atenção hoje é a aquisição de um colega, que é o geriatra, para atender os nossos idosos, né? Exato. Um geriatra. A gente tem neuropediatra para atender as crianças que têm alguma patologia, né, de excepcionalidade, como os problemas neurológicos, né? Um psiquiatra infantil, né? Além do psiquiatra de adulto, a gente tem específico um psiquiatra que atende crianças também, né? Que tem crianças que têm algum problemazinho, a gente tem esse especialista, e aí você vai, 2 cardiologistas que a gente tem, um endocrinologista, o reumatologista, consiga uma consulta com o reumatologista em Salvador para você ver a dificuldade que é. Você tem um reumatologista aqui dentro de sua cidade. Sim, você tem também um médico especialista em rim, que é o nefrologista. Exato. Que alguns políticos do seu município, não tem um nefrologista. Agora tem um nefrologista. E aí eu queria fazer um parênteses aí na questão do nefrologista, porque a gente que trabalha na área da saúde sabe disso. Os pacientes, 98% dos pacientes com patologia renal, ele chega lá já agudizado que não faz a prevenção. Isso, então, quando a gente tem hoje, esses pacientes, Luiz, quando chegam, ou já é para fazer o processo de hemodiálise, ou ficar na fila do transplante. Isso, exatamente. Porque não faz a prevenção. Então, o município que tem
um médico com uma especialidade dessa à disposição da comunidade, a gente está evitando no futuro problemas gravíssimos, salvando vidas efetivamente. Né? Então, só se faz isso quando o básico já foi feito, né? Casa está arrumada. Se você não tem casa arrumada, você não faz esse tipo de investimento. Mendes, nós estamos chegando aqui no nosso final, mas a gente precisa... Se você deixar Mendes... Mas aí, nós temos... Você vai entrar na noite. Luiz, a gente ficou só no hospital. A gente não falou da questão da reestruturação do SAMU, do CAPES, do CEL. A gente não falou da questão do serviço de atendimento domiciliar, que é importantíssimo. Muito importante. Então, a gente vai fazer uma nova edição. Até mais adiante, a gente precisa que você volte, porque esses serviços, eles estão à disposição da comunidade. A comunidade precisa saber. E a gente falava com o Duda aqui nesse processo. Nós temos grande parte dos serviços hoje, da casa arrumada que a gente tem, as pessoas que só vão ali na porta e no jardim da casa não sabem o que tem lá dentro. Exatamente. E é preciso, Luiz, que nesse período agora, você mostre tudo que esses 8 anos construíram. O Edmilson, os frutos já estão sendo colhidos. Tenha certeza. Aos poucos, até a gente mesmo, né, até a gente, na administração, começa a sentir que as coisas andaram até dentro das secretarias nossas. Quer dizer, eu falo hoje das secretarias de administração, porque eu fiz parte, né? Hoje a gente está nesse outro processo, mas... a gente sente que as coisas... Nesse outro processo é pré-campanha, viu? É seu nome que você está colocando. Porque aqui não tem nenhuma restrição da lei eleitoral, que você pode falar, sou pré-candidato. Nessa nossa nova etapa de pré-campanha, então, a gente, até o momento lá, a gente já sentia a evolução, até administrativamente, dentro das secretarias nossas, a gente já sente. Eu, por exemplo, a nossa secretaria é uma secretaria muito central, eu chamo de secretaria eixo, com a chegada dos processos, hoje, a maturidade das pessoas que trazem, os profissionais hoje que chegam para discutir, que fazem, que não é... Hoje tem mais uma dificuldadezinha por causa da nova lei, que é o ETP. Então, hoje já chega, os processos já chegam com menos erro, né, com retardação. Tudo já está engrenando. Então, isso são os frutos do que nós viemos fazendo esse tempo. E agora, eu creio, né, e eu acredito que essa casa arrumada, que eu chamo já de casa arrumada, para o ano 2025, tá, é só... É o momento de voar, né, de fazer não é mais princípio avançar. Não é mais... Eu sei que não pode mais do que 80 por hora, mas é em alta velocidade, a 200 por hora. Maravilha, maravilha. Isso aí é muito importante. Ele não queria, Mendes, que eu dissesse, mas eu vou dizer. Né? Recentemente, a gente fez uma reunião e nos encontramos com candidatos, pré-candidatos de outros municípios. E aí um dos pré-candidatos dizia para ele: você está numa situação boa porque você tem possibilidade de rodar a sua cidade toda e o povo não ficar ali. Eu sou pré-candidato também, mas o meu prefeito fez uma gestão que eu fico complicado, o povo cobra demais, o povo só botando defeito, você não, você só recebe elogio. Ele disse: mas o meu compromisso é fazer muito mais, né? Eu não posso deixar que um modelo como esse se estanque, retroceda, e a gente sabe que a entrega de Duda nas mãos de Luiz a esse processo de desenvolvimento ainda maior de Pojuca não pode parar. Isso aí é um ato de responsabilidade. E ele dizia aqui que o critério da escolha dele passou por duas bases importantes. A primeira, eu conheço. Se eu sei quem é Luiz, convivi com esses 8 anos, não só 8, 10 anos, que na outra administração também foi assim, mais 2 anos, conheço a pessoa. E, por fim, a outra base, o outro pilar, eu confio em Luizinho. Porque quem estava comigo me beijando, hoje está me esfaqueando pelas costas. Ele disse: olha, para a população, se você está vendo que quem estava comigo aqui dentro de casa, me beijando, me abraçando, hoje está me esfaqueando, se faz isso comigo, que sou prefeito, imagine com você. Com a população. Exato. Esse foi o recado de Duda. Né? Eu queria lhe agradecer muito pela sua presença aqui hoje. A gente vai ter que conversar mais, porque tem muita coisa para falar, e a gente não pode deixar, o tempo de falar é esse. Sim. Existe a disputa política para cada um apresentar, Luiz, aquilo que fez.
Esse é o modelo da disputa democrática. Não ficar inventando fake news e criando celeumas que não existem, mexendo com a honra das pessoas, né? Achando que vale tudo na disputa política, mas é colocar na mesa. Diga o que você fez. Coloque aqui sua experiência de vida, onde foi que você tem serviço prestado, qual é a sua capacidade de gestão, já geriu o quê, já fez o quê, com que frutos. Cada um coloca na mesa para dar oportunidade ao cidadão decidir em quem vai escolher. Não é? Então, esse é o momento, a disputa política é para isso. E eu queria mesmo que você fizesse agora as suas considerações finais para a gente poder encerrar esse nosso episódio de hoje, mas já ficando com um compromisso que você vai ter que voltar, que tem muita coisa aqui que ficou aberta. Sim, sem dúvida. Né? Eu vou estar sempre às ordens, à disposição, para poder a gente trazer mais esclarecimentos para a população. Acho que só quem ganha com isso é a população, sem dúvida nenhuma. Para a gente, a reciprocidade com as pessoas tendo conhecimento de tudo que a gente oferece é muito melhor, sem dúvida nenhuma. E dizer assim, quando o Duda escolheu Luizinho para ser, né, a pessoa indicada dele, e depois da gestão, porque discutiu isso com a gente também, e aqui só para mim, para ele, e aqui para quem está ouvindo, se eu tivesse que escolher entre eu e Luizinho para ser candidato, eu escolheria Luizinho ainda, nesse momento, Luizinho. Pode acreditar. Isso aí eu estou dizendo de coração e para as pessoas que também já me falaram algumas vezes, você não quer se meter em política, até você, Duda, me chamou, você não tem vontade de se meter em política, quem sabe um dia, né, na minha concepção, eu acho que eu ainda não estou preparado, mas eu vou buscar aprender um pouquinho mais, talvez quando eu estiver na idade do pai de Luizinho, pode ser que eu comece a pensar diferente, né? Então, assim, hoje se eu tivesse que escolher entre eu e Luizinho para ser candidato, eu escolheria Luizinho, sem dúvida nenhuma, porque é uma pessoa realmente que eu também confio muito, uma pessoa que eu gosto muito, conheci Luizinho em 2007, na outra gestão aqui de Duda, e fiquei muito feliz quando a gente retornou e eu encontrei Luizinho novamente, e Duda disse, Luizinho vai estar com a gente, porque muita coisa a gente chega sem conhecer dentro da gestão. E Luizinho estava ali para poder nos agraciar com seu conhecimento. Né? Claro que a gente contou muito com a ajuda do apoio dos outros secretários, do prefeito em si, e também de tudo que eles fizeram para nos capacitar e a gente aprender muito para poder fazer o melhor dentro desse município, para essa cidade. Pode ter certeza disso. Então, muito saiu da cabeça de Luizinho. Perfeito. Muito conhecimento, orientação, saiu da cabeça dele. Aí, por isso que eu te digo, e não tenho medo de errar. Se eu tivesse que escolher entre eu e ele, eu escolheria ele. Pode ter certeza disso. Na minha concepção, é a pessoa realmente que tem um preparo diferenciado para realmente dizer, ele sim sabe e fará o melhor para esse município e cuidará melhor dessa cidade, sem dúvida nenhuma. Maravilha mesmo. Muito obrigado pelas suas palavras. Acho importantíssimo. Luiz, meu pai dizia assim, quando a gente empreende qualquer projeto na vida, você não pode perder a atenção nos sinais. Eles estão sendo dados o tempo todo se você está no caminho certo ou não. E você vem, desde janeiro, nesse processo, se multiplicam as pessoas a cada dia dizendo, estamos juntos, vamos continuar crescendo, desenvolvendo Pojuca, e depois de uma deixa dessa de Mendes, você tem que fazer suas considerações finais. Rapaz, depois dessa de Mendes, mas é assim, Edmilson, e vocês estão aqui nos ouvindo, no processo, quando também eu decidi entrar no processo para também ser também uma pessoa indicada por Duda, quando eu decidi, Mendes também estava também com o nome também no processo. E a primeira coisa que eu fiz no dia que eu decidi, no outro dia, eu procurei todos os que estavam no processo, inclusive Mendes, Jorge Thieres, Dudu Abreu e outras pessoas que já não estão mais com a gente. E com todos eu também fiz um compromisso. Meu nome também vai estar, mas se for você, tenha certeza que eu estou com você. Aqui é um grupo. Então, nesse momento, todos disseram assim, não, a gente também. Então, uma coisa muito, muito bonita, isso também prova de que o grupo já era unido, já vinha unido, que Duda conseguiu essa união, que todos fossem unidos. Então, mesmo quando eu passei para eles também deram a recíproca foi verdadeira. Então, eu fico muito à vontade, né, quando o Mendes fala isso, e eu vejo que é de coração, fico muito à vontade para dizer que estou aí junto, estou aqui para honrar toda essa esperança, essa certeza, essa vontade de que a gente acerte.
Eu não vou fazer só, ninguém governa só. A gente tem que ter o apoio de todos e eu tenho certeza que, de uma maneira ou de outra, todos que estão aí vão estar torcendo por a gente. Então, eu tenho certeza que, se está dando certo, vai dar mais certo ainda. Tranquilo? Maravilha, maravilha, que bom ouvir isso. Só retrata o grau de maturidade que você tem tido e de serenidade, porque a disputa política ela é muito tensa e você até agora, graças a Deus, não perdeu a sua serenidade, mesmo as pessoas atacando a sua honra, perdendo os limites do que é a disputa política, e você se mantém firme, íntegro, respeitoso com todo mundo, não se deixando levar por fofocas, por tipos de comentários que só fazem diminuir as pessoas, e você não vai por esse caminho. Parabéns por trilhe essa estrada, que você está no caminho certo. Pojuca sabe quem você é, Pojuca merece e precisa de gente que ama Pojuca, que trabalha e tem serviço prestado. Viu? Parabéns mesmo a você por essa postura. Mendes, muito obrigado. E é isso aí, gente. Nós estamos concluindo mais um Pojuca Pode com Luizinho Trichão. Mais uma edição. A gente agradece a você que nos acompanha, que você possa ser um divulgador das verdades que você acabou de ouvir, de uma cidade que só faz crescer e só faz melhorar, porque aqui é trabalho de verdade. Obrigado. Bom, gente. Obrigado.